Fala galera, mais um episódio Café com Edu Granado. Ficamos um tempinho sem gravar, decorrente de um evento que nós fizemos que foi a Corrida 24 Horas. Mas nós estamos aqui, mais uma vez, pós 20 dias, para uma gravação muito especial e essa com um convidado direto de Curitiba. Mas antes de falar quem é meu convidado, eu preciso agradecer as pessoas que fazem com que esse podcast aconteça. Algumas me doam roupa, outras me doam, né? Parece que é algo filantrópico, né? Algumas me presenteiam com roupa, com café, que é da Jardim Secreto, a Marrê, que eu não posso esquecer de agradecer o presente que eles me deram, as camisetas. A Zing Farman, que aqui em Londrina é quem vende as roupas da Marrê e me deixa cada dia mais bonito. Master Cidadania, que foi o primeiro apoiador, aquele que acreditou no Café com Edu Granado e falou, vai, faz acontecer. Esse é o meu maior apoiador até o momento e é um cara que eu amo muito, o Eduardo Carraro, meu xará, que é o proprietário da Master Cidadania. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas que fazem com que tudo aconteça. A Ótica Bandeirantes, que faz com que eu enxergue, que eu consiga pelo menos ver os meus convidados, senão eu não enxergaria. E não posso deixar de agradecer também quem nos filma aqui, quem faz com que vocês consigam assistir, que é o Ender. E sem mais delongas, sem mais conversas, sem mais apresentações, eu quero falar hoje desse convidado que eu conheci num evento em Curitiba. Quero falar desse convidado que é especialista em produtividade, perito em PNL e hoje vai trazer muito conteúdo para que vocês consigam gerir de forma melhor o tempo de vocês. Como eu sempre falo, eu poderia apresentar e falar todas as características desse cara, dessa pessoa que já está se tornando meu amigo de tão pouco tempo que a gente se conhece, uma pessoa de um coração gigantesco. Rude, eu quero que você se apresente, eu vou deixar você falar de você mesmo. Fala, implacáveis! E aí, como é que vocês estão? Bom, é um grande prazer estar aqui, uma honra estar aqui, porque ontem a gente ficou 3 horas conversando e, cara, é surreal todo o conteúdo que a gente conversou ontem, toda a ideia que a gente trocou ontem. E, cara, prazer, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. É muito prazeroso estar num podcast, estar entregando conteúdo para todos vocês, falando com esse cara que é implacável. E é isso, nós vamos falar muito. A gente se conheceu lá no X. No X. Eu tava palestrando lá no X. Ele chegou, a gente começou a trocar ideia e a energia casou muito a energia ali. E eu acho que tem uma longa estrada pela frente aí, muita parceria. A gente já conversou sobre algumas parcerias. Sobre algumas coisas. E é isso, gente. Network, ambiência, invistam nisso, invistam em estar com pessoas que querem crescer, que estão no mesmo propósito que você. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Exatamente. É sobre isso e mais um pouco. A gente poderia ter gravado ontem toda a nossa conversa, que daria aí um podcast bem grande. Mas hoje nós temos um tempo até bom, razoável, 2 horas para que a gente possa conversar, para que a gente possa aprender. E eu vou começar perguntando, Rude. A gente fala sobre gestão do tempo, sobre ambiência, só que antes eu quero perguntar sobre o evento no qual nós nos conhecemos. Em que momento o X-Business do Jorge Cotts entrou na tua vida e por que você procurou esse evento? Lembrando que lá você disse que tinha um plano de 5 anos de estar palestrando e um pouco menos de 1 ano você esteve no palco palestrando. Em que momento o X-Business entrou na sua vida? Perfeito. Bom, eu vou começar falando sobre o Rudney. Sim. Por quê? O X-Business entrou na minha vida quando eu comecei a buscar conhecimento. Tá? Eu saí de uma depressão de 2 anos, e aí ontem a gente estava até conversando, Sim. Muito similar à nossa história, mas eu entrei em uma depressão 2 anos depois, com muita terapia, muito psiquiatra, remédio, eu consegui sair, mas o principal start não foi só isso. Foi basicamente quando a minha segunda filha estava na barriga da mãe dela, e eu comecei a olhar, cara, o que vai ser da minha filha? Porque hoje eu trabalho 18 horas por dia. Hoje não, né? Na época eu trabalhava 18 horas por dia. Muitas vezes rodava 2, 3 dias trabalhando direto e sem dormir. Dormia no escritório. Muitas vezes eu dormi 2 horas no escritório para dar conta de tudo que eu tinha. Era um cara muito centralizador, muito controlador. Hiperrealizador, né? Os sabotadores que a gente tem. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. E nesse período, eu falei, não, peraí. A minha filha mais velha chegou pra mim e falou, pai, você só trabalha? É só isso que você tem?
cara, o que eu vou fazer agora? Minha filhinha tava na barriga da mãe dela, né? Eu tive 2 casamentos e os 2 acabaram por conta do trabalho, Sim. por conta de não saber gerir meu tempo, de não ter produtividade, simplesmente por apenas trabalhar. E eu falei, não, peraí, eu preciso mudar isso. E aí, tava no finalzinho já da depressão, o start foi aí. Um propósito, eu preciso sair disso, eu preciso dar mais atenção para minhas filhas e realmente mudar essa história, mudar o que tá acontecendo comigo. Foi aí que o start saiu e eu comecei a estudar sobre produtividade, gerir o tempo melhor, gerenciamento do tempo, enfim. E, cara, em 3 meses, depois que eu comecei a aplicar isso, eu saí de 19, 18 horas por dia para 10 horas. Em 3 meses. Caramba. Eu comecei a aplicar. E aí a gente fala, né? Conhecimento sem ação é morto. É morto. Sim. Não adianta. Aí você não vai fazer nada, né? Tem que ter conhecimento aplicado aí. E eu até costumo dizer uma frase que é assim, ó. A curiosidade gera informação. Sim. Você vai estudar, você vai ter informação. Essa informação aplicada, ela vai gerar conhecimento. Então você vai lá, busca informação. Pô, gostei disso aqui, agora eu quero entender um pouco mais. O conhecimento aplicado, ele vai te gerar sabedoria. Exato. Porque você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a estudar, você vai começar a ficar um sábio naquilo ali. E essa sabedoria gera transformação. Então, que legal. Essa trajetória, quando você é curioso, e claro, começa na curiosidade e vai até a transformação. Mas você precisa começar, você precisa correr atrás. E geralmente esse start é no meio do caos. Uhum. Você vai ver, toda mudança, toda transformação é no meio do caos. Então o caos não é tão ruim assim. Porque ele gera essa curiosidade. Putz, e agora, o que eu faço da minha vida? Eu preciso mudar. E aí você começa essa transição. E foi aí que eu comecei a minha jornada. Então saí de 19 para 10 horas. Em um ano saí ali para 8 horas. Agora eu não trabalhava sábado e domingo. Antes eu trabalhava sábado e domingo. Era uma loucura. Férias? Não tirava férias, não. Eu lembro uma vez que eu fui pra Bahia e no meio da praia eu continuava trabalhando. Conheço pessoas assim, hein? E só que assim, não é aquele negócio tipo nômade digital, sim, né? Sim. Tá trabalhando na beira da praia, vou ali fazer vou fazer um dinheirinho. Pago, vou fazer um dinheirinho. Não, cara, não ganhava nada mais por isso. E tava lá, era doente por trabalho. E nessa jornada, um dia, Jorge Cortes apareceu no meu Instagram. Apareceu lá os patrocinados dele, e eu falei, cara, tá aí, gostei. Tô buscando mais conhecimento, né? Eu já tinha alguns mentores na minha vida, muito relacionado à produtividade, muito relacionado a isso. E aí eu vi sobre business. Pô, eu quero conhecer um pouco mais. E aí tinha até o Felipe Tito, né, na época. Sim. Fui mais também por conta do Felipe Tito. E aí conheci o Jorge. Cara, foi uma jornada até então, a gente já tá 1 ano e 1 mês juntos. Caramba, né? que legal. 1 ano e 1 mês. E aí lá no X-Business, até foi o Anderson que fez uma dinâmica muito legal, cara, que é a visualização, né? Sim. O que eu quero ser daqui 1 ano? O que eu quero ser daqui 5 anos? E eu, cara, daqui 1 ano vai ser difícil. Mas pouco tempo antes, meu sonho foi o quê? Tá palestrando, ser um mentor. Ser alguém que influenciava pessoas a buscarem conhecimento. Esse é meu propósito, é isso que eu quero. Fiz até o Ikigai, e aí já é um pouco de conteúdo. O Ikigai, ele te dá esse norte, essa direção. Pô, o que eu vou fazer da minha vida? Tô sem norte, então eu preciso ter um norte. Eu fiz meu Ikigai e eu descobri, cara, é servir. Servir no quê? Prestar conhecimento, entregar conhecimento. Né? E aí eu comecei fazer isso, entrei no X-Business, fui para maestria, entrei pro Diamond, o Jorge me convidou para entrar pro Diamond e entrei. Cara, ali mudou toda a minha vida. Em 4 meses eu saí do trabalho. Caramba. Falei, não quero mais isso. Ganhava bem pra caramba. Tinha uma responsabilidade muito grande. Eu falei, não é mais o meu propósito, deixa eu sair daqui. E essa é uma coisa que eu digo muito. Às vezes eu vejo pessoas que estão presas em um lugar, infelizes, e é muito interessante. Tem uma pesquisa que fala o seguinte: 53% das pessoas, no Brasil isso, tá? 53% das pessoas acreditam que o propósito está relacionado com o trabalho. Uhum. Porém, 90% dessa população está infeliz com o que faz. E aí, cara, qual é a lógica? Se metade diz que o propósito tá direto com o trabalho, parte dessas pessoas que acreditam que o propósito está relacionado com o trabalho estão infelizes no que fazem. Sim. E aí tem 2 coisas. Uma, ou você
não trabalha no que é o teu propósito, Sim. ou você ainda não encontrou a essência no que você trabalha. Tem muito disso. Perfeito. Cara, eu vendo produto natural. Mas você vende produto natural ou você vende saúde para essa pessoa, para ela viver melhor? Perfeito. Qual é a essência do teu trabalho? E aí eu comecei a linkar isso. Quando eu achei a essência do meu trabalho, primeiro, eu linkei o meu propósito ao meu trabalho. E aí eu vi, cara, tá pequeno isso aqui. Eu preciso expandir. E aí eu saí de coordenar ali 16 pessoas de forma direta e 60 pessoas de forma indireta para... Cara, eu tenho um oceano azul agora. Exatamente. Aqui. Eu me sentia num rio com as margens e como se fosse um peixinho ali no rio olhando o mar lá no fundo. Eu tava aqui no rio, cara, eu quero desaguar lá. Eu quero ir pra lá. Que massa. Entendeu? E aí um dia caiu, cara, vou lá. E fui. Resolveu nadar. Resolvi nadar no mar. E é muito doido isso, porque você vê tanta oportunidade, nossa. E assim, nessa trajetória eu fiz engenharia de produção, né? Comecei nessa trajetória de 16 anos, trabalhei 16 anos numa multinacional, uma empresa de explosivos civis, né? Então todo mundo olha assim, explosivo, o cara. Mas era explosivos civis, então usa muito para mineração, né? Sim. Extrai o minério e tudo que a gente tem hoje saiu de minério de forma direta ou indireta, né? Então, fiz engenharia de produção nesse período, fiz alguns cursos profissionalizantes, fui crescendo, me desenvolvendo. Quando eu entrei nessa jornada de mentoria e desenvolvimento humano, aí eu fiz PNL, Sim. fiz outros treinamentos mais direcionados porque eu faço, né? Treinador de alta performance e tudo mais. Então, cara, a minha jornada foi basicamente isso. Passei por 2 casamentos, que não digo que foram fracassados, porque eu aprendi muito com eles. Muito com eles. Hoje elas estão muito felizes também, a gente conversa, não tem aquele... não foi no litígio, né? Exatamente, aquele negócio, não odeio. Não existe isso. A gente se dá muito bem. E eu e minhas filhas também. Hoje, quando eu tô com elas, eu tô com elas. 100% com elas, né? 100% com elas. Isso, pra mim, não tem preço. Né? A minha filha mais velha, a gente fala quase todo dia pelo celular. Ela mora em Balneário, eu moro em Curitiba. Então tem uma distância aí. Mas essa distância é só física. A gente, quando a gente tá se muito vê, próximo, muito próximo. É legal você falar isso da distância física. Enquanto você foi falando, Rudy, eu já fui anotando alguns pontos que eu quero tocar no assunto. Mas falando primeiro dessa distância que você falou com a sua filha, só física. Quando a gente entende que estar fisicamente presente é só um detalhe, que a conexão entre nós e o outro é de alma, então a gente entende que a distância física é mínimo, porque eu não preciso estar lá para estar com, né? Então isso é muito legal que você hoje constrói com a tua filha. Mas vamos falar sobre algumas coisas que você falou. Bora. Que aí já entra na produtividade. Quando você trabalhava 18 horas por dia, eu tenho certeza que você acreditava ser o cara mais produtivo do universo. Em que momento você entendeu que trabalhar 18 horas por dia mais te estressava do que te tornava produtivo? Porque você mesmo falou no decorrer aqui da sua fala que em um dado momento você trabalhou 10 horas, 6 horas, 4 horas por dia e produzia muito menos. Em que momento você entendeu e como foi essa transição? Para explicar para a galera que a grande maioria das pessoas acredita que trabalhar muito é sinal de muita produtividade. E é completamente o inverso, né? Não que não trabalhar bastante não vai fazer você produzir. Em algum momento da sua vida você vai ter que trabalhar mais horas a fio. Mas como você entendeu e conseguiu diminuir mais da metade da hora de trabalho e produzir muito mais? A curiosidade que gerou informação, essa informação gerou conhecimento, esse conhecimento gerou sabedoria, que gerou a transformação. Foi aí o ponto. Eu fui curioso. Falei, cara, esses dados que eu vejo na internet, porque hoje a internet, cara, a velocidade que você tem as coisas é monstruosa, né? Então, pô, isso aqui, não é possível. O cara trabalha 4 horas por semana. Peraí, como que pode isso, né? Tem um livro, inclusive, tem. Sensacional o livro. 4 horas por semana? Não, eu quero chegar nisso aqui. Tá louco, tô trabalhando 18 horas por dia. E aí eu comecei a estudar. Claro, o grande start, né, o grande ponto de curiosidade foi o quê? As minhas filhas. Sim. Foi ali. Eu costumo sempre contar a história do Max. O Max era um cachorrinho que vivia numa vila e um dia ele enfiou a patinha num prego. Chegou o dono do Max, chegou para ele e falou, Max,
E o Max estava chorando, né? O Max estava chorando, tal. O dono do Max chegou, Max, por que você está chorando? Aí o Max olhou para a patinha com o prego, olhou para o dono e chorando. Aí o dono falou, Max, tira a patinha tira a patinha do prego. Por que você está com a patinha ainda no prego? Aí o Max balançava a cabeça, chorando, continuava chorando. E aí o dono do Max viu o vizinho passando e falou pro vizinho, olha, você viu que o Max tá com a patinha no prego e não tira a patinha do prego? De jeito nenhum, já falei para ele tirar e ele não tira. Aí o vizinho falou, olha, sabe por quê? Porque a dor do prego ainda não é maior que a motivação para tirar, para mudar a situação dele. Que legal. Ainda não é. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tá na dor, a gente tá na caixa, no problema, só que a gente tá visualizando o quê? Só o problema. A gente não visualiza a solução. E aí, o que você precisa fazer é como se fosse um drone. Sai dali e visualiza o problema de cima, para você achar a solução. Às vezes a solução não tá naquela caixa. Tá em outras caixas que ainda você não viu, que você tá dentro da caixa. E eu tava dentro da caixa. Quando eu comecei a sair de dentro da caixa, eu comecei, putz, peraí, tem um mundo muito maior aqui. O que eu tô fazendo aqui? E foi aí, buscar o conhecimento. Comecei a buscar esse conhecimento e aí as coisas começaram a mudar. E claro, aplicar esse conhecimento. Né? Comecei a aplicar esse conhecimento. E gerir melhor meu tempo, comecei a delegar. Eu era muito centralizador. E aí, para gerente, supervisor, e até assim para as pessoas que trabalham como colegas... É ruim, né? Você precisa delegar. Se eu tô no mesmo nível que você, eu tenho que delegar para você. Porque se eu não delegar, cara, o que vai acontecer? Exatamente. Eu vou me sobrecarregar. E eu acreditava que produtividade era quanto mais coisas eu fizer, melhor. E aí que tá o grande ponto. Porque aí tá certo. De certa forma, dependendo do ponto de vista, sim. Se você faz bastante coisa e tá te dando resultado, beleza. Agora vamos pensar no princípio de Pareto. Pareto diz o quê? 20% do que você faz te dá 80% do teu resultado. Sim. Perfeito? Beleza. Quando eu coloco esse princípio na minha vida e eu começo a priorizar esses 20% que me dá mais resultado, eu começo a ver, peraí, eu tô gastando um monte de energia em 80% das coisas aqui, eu tô dividindo minha energia, vamos supor que você faz 4 coisas. E a maioria das pessoas faz muito mais que isso. Sim. Mas você é um só. Você só tem uma energia. E aí o que você faz? Você distribui essa energia em 4 coisas ao mesmo tempo. Essa energia, vamos supor que você jogou aqui 100%, ela vai se dividir em 25% para cada coisa. Isso usando matemática simples aí, Sim. tá? Só que não é 25% para cada coisa. Porque você está fazendo as 4 coisas ao mesmo tempo. O que vai acontecer? 20% vai para cada coisa, porque 5% se perde. Isso, assim, só para a gente exemplificar. Sim. Mas na prática é muito mais que isso. Você se perde muito mais. Um fio desencapado, por exemplo, você perde energia. Perde energia. É a mesma coisa na nossa vida. Eu só sou uma pessoa. Eu tenho 100% da energia. E quando eu jogo essa energia em 4 coisas ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu perco a energia. Entende? E as pessoas não entendem isso. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei, cara, peraí, deixa eu focar onde dá mais resultado. Eu comecei a focar onde dava mais resultado. Comecei a fazer uma lista. E aqui já é conteúdo, tá? Vai anotando. Vai lá, aí. Galera, anota aí. Fiz uma lista. Eu só tô aprendendo aqui. Fiz uma lista de demandas. O que eu faço? Quais as minhas responsabilidades? Onde que eu estou? E aí eu comecei a fazer essa lista. Eu fiz essa lista, daí eu comecei a classificar. Peraí, agora o que é mais importante? O que me dá mais resultado? E olha só, o que é mais importante não é o que eu gosto de fazer. E aí que tá o grande ponto. A galera acha, eu vou fazer o que é mais fácil primeiro. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer primeiro. Só que não, o que me dá mais resultado. Antes de fazer o que eu amo, muitas vezes eu vou ter que fazer o que tem que ser feito. Sim. E nem sempre eu vou amar fazer aquilo que tem que ser feito. Mas eu preciso fazer, eu preciso executar. Ou seja, produtividade não é a quantidade de coisas que você faz, e sim a quantidade de resultado que você tem. Entende? Então você pode fazer uma coisa só, e aí eu chamo isso de extremo pareto, que é o que se feito não precisa que mais nada seja feito. Entende? Então, você vai fazendo tanto pareto na sua vida, que quando você acha o extremo pareto, cara, se eu fizer isso aqui, não preciso mais nada. O que os grandes influenciadores viram na internet? Cara, se eu fizer isso, mais nada eu preciso que seja feito. E aí os caras estouraram. E aí você vai focando aonde te dá mais resultado. Mas o grande ponto é achar o que te dá mais resultado. Quando você achou o que te deu mais resultado, você consegue performar muito melhor. E é aí que eu fui fazendo. Então, eu fui testando o que dava certo. Semanalmente ia vendo. E aí tá um grande ponto. Planejamento semanal.
Esse é aí que tá o pulo do gato. Quando eu faço planejamento semanal, eu vou achando semanalmente oportunidades. Eu vou achando pontos negativos que eu preciso corrigir e eu vou achando oportunidades que eu preciso colocar na minha vida. E aí, quando eu aplico isso, na outra semana eu vejo, eu comecei a performar melhor. E aí vou mensurando isso e vou aplicando na minha rotina. Entende? E aí você consegue chegar a uma alta performance. Mas o grande ponto, respondendo a pergunta de forma simples, é produtividade, não é a quantidade de coisas que você faz. Rudy, cara, muito conteúdo, mas você falou sobre planejamento. Vamos lá então, que eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me responda isso para mim, para a galera que está assistindo. Para quem me conhece sabe que eu também sou bombeiro militar e trabalho com escala de plantões. Como fazer um planejamento, sendo que eu não tenho planejamento? Vou explicar melhor. Perfeito. Eu trabalho por plantões. Tem dias que eu estou das 8 da noite às 8 da manhã de plantão. Tem dia que eu estou das 8 da manhã às 8 da noite de plantão. Isso falando na minha rotina de bombeiro. Mas os enfermeiros, os médicos, as pessoas que trabalham por plantão, que tem um dia que ele está de plantão, é muito difícil ele planejar algo, porque nós trabalhamos com ocorrências. Pode ou não pode acontecer algo. Eu tenho ou não tenho uma demanda para realizar. Então, como que eu me planejo? Como que eu faria para me planejar, sendo que 2 a 3 dias na semana eu estou no quartel, ou 2 a 3 dias ou mais, depende de como a pessoa trabalha, ela está no hospital de plantão, que para organizar o meu dia se torna mais difícil, porque lá no quartel, o que eu vou planejar? Vou trabalhar e fazer um trabalho que eu preciso fazer. Eu não consigo, porque pode dar uma ocorrência e eu tenho que parar isso na metade. Vou assistir uma aula, aí eu tenho que parar na metade. Como que eu posso realizar esse planejamento? Como que eu faço para colocar os meus plantões na minha rotina e não atrapalhar aquilo que eu pretendo fazer? Fui claro na pergunta? Foi. Inclusive a gente conversou sobre isso ontem, mas o grande ponto é, quando você tem uma tarefa ou uma jornada que ela é imprevisível, você não vai considerar nada naquela jornada. Não adianta eu considerar como é que eu vou planejar algo se eu não tenho uma jornada fixa, se eu não sei se eu vou ter um horário para aquele dia ou não. Cara, Sim. Você não planeja. Você vai fazer aquilo. Entende? É diferente, por exemplo, eu vou ficar de plantão, pode surgir uma emergência. O que você vai fazer? Você vai colocar as rotinas que não dependem de algo complexo. Então, por exemplo, segunda-feira pode ser, eu estou de plantão, mas eu não estou trabalhando direto. Pode ser que me chamem, vamos dizer assim. Então, esse pode ser que me chamem, o que eu preciso me planejar? Cara, eu não vou colocar nenhuma demanda importante nesse dia. O que eu vou colocar é pequenas demandas que não vão me tomar muito tempo. Então, tem que colocar muito claro isso. Sim. Ou pequenas demandas que não vão, por exemplo, me sobrecarregar. Então, em 10 minutos eu termino, em 20 minutos eu termino. Eu gosto muito de Pomodoro, né? Que Sim. Você faz alguns blocos. Então, eu faço um bloco de Pomodoro e pronto. Beleza. Consegui concluir essa demanda. E aí, a demanda complexa, você vai colocar nos dias que realmente você não tem plantão. Isso é planejar também. Porque você está planejando o imprevisto. Perfeito. Entende? O imprevisto precisa ser planejado. Mas como assim? Vou ficar sem fazer nada? É o teu imprevisto. Exato. É o teu caos. Não adianta eu querer planejar algo se eu sei que vai ser imprevisível. Então, é querer me frustrar. A minha frustração, ela está diretamente ligada à expectativa que eu crio. Exato. Então, quanto maior a minha expectativa em algo, maior vai ser minha frustração se aquilo não acontecer. Então, logo, o que eu faço? Eu planejo que eu vou ter imprevisto e não vou fazer nada naquele dia. Olha que bacana você falar isso, porque é muito do que eu vivo hoje. Do que a gente conversou ontem também, do que a gente conversou nos bastidores, que eu planejava muitas coisas para fazer. Eu preciso estudar, escrever um texto tal no quartel e eu preciso cumprir essa meta. Só que aí existem dias, igual ontem eu estava de plantão e para quem está vendo hoje é dia 22 de julho, né? É julho? Isso, é julho. Isso, junho. Nossa, eu tô maluco. De junho. Às vezes você tá vendo dia 22 de julho. Pode ser. Né? Mas hoje é dia 22 de junho, ontem 21, eu estava de plantão. E foi um dia extremamente corrido. Ou seja, não deu para fazer nada além daquilo que é minha função do quartel. Porque fora a ocorrência, existem alguns documentos que a gente precisa fazer.
E antes eu planejava, não, eu preciso ler 10 páginas de um livro hoje no quartel, eu preciso fazer isso, aquilo. E quando eu não cumpria, eu me frustrava muito. O que eu entendi? Quando depois de me frustrar muito, bater muita cabeça, estudar um pouco sobre produtividade também, foi que eu vou fazer algo no momento em que eu tiver, aspas, ocioso dentro do quartel. Então eu tenho no quartel alguns livros que eu deixei lá. Falei, eu vou deixar esse livro lá. Eu tô aqui num tempo parado, que não tem ocorrência, não preciso fazer as demandas que o quartel pede, eu leio. Às vezes dá para ler 20 minutos, às vezes dá para ler meia hora, às vezes não dá para ler. Então eu comecei a fazer isso, a não colocar coisas, criar tantas expectativas para que eu não chegasse no fim do meu plantão extremamente frustrado com o meu trabalho, Corpo de Bombeiros, porque eu tinha que fazer um negócio e não fiz, aí eu estressava com os dois, e para não me frustrar por não ter lido o suficiente, ou não ter estudado o suficiente, ou não ter cumprido uma demanda. Então eu creio muito nisso que você falou sobre a gente planejar o imprevisto. Se eu estou de plantão, eu fico no quartel, né? Eu fico aquartelado. Tem gente que não, que tira plantão em casa e é acionado para outros serviços. Quando eu entendi isso, que demorou um pouco, parece que meus olhos se abriram. Falei, nossa, era simples desse jeito e eu tava batendo cabeça. E a simplicidade é o pulo do gato. Uhum. Uma vez um mentorado me perguntou, cara, eu quero algo mais complexo. Eu falei, cara, você não arruma nem a tua cama de manhã, você quer algo complexo? Pra que você quer algo complexo? A tua mesa do escritório tá como? Ah, tá cheio de papel, tá uma bagunça. E aí você quer algo complexo? Você acha que você vai fazer? As pessoas, elas olham internet, celular, tá cheio de coisa. E aí ela acha que quanto mais coisa ela tiver, aí várias abas no computador. Exato, e não usa nenhuma. Exato. Às vezes você precisa ter várias abas para o quê? Para você transitar nessas abas e fazer alguma coisa. Beleza. Sim. Agora tá lá um histórico gigante que nem usa aquelas abas. E aí? Né? Mas quanto mais coisa você tiver para fazer, quanto mais metas você tiver, menos você vai fazer. Então, eu costumo dizer, cara, define 3 grandes metas no ano. Já tá bom. É que nem você fez. Eu vou deixar ali, caso eu leia, perfeito. Você não gerou expectativa. Exato. Ótimo. Se você lê, no final do dia, você chega... Putz, cara, eu li. Eu consegui. Eu nem tinha previsto nada pra esse dia, eu consegui. O que você tá dizendo pro seu cérebro? Você tá mandando sinapses pra ele, falando, pô, isso é bom. Eu vou fazer mais disso. Eu vou encaixar mais disso na minha rotina. Entendeu? E aí esse planejamento vai evoluindo, você vai evoluindo. E quantidade de coisas não é. Esse seria o ócio produtivo, né? Exato. Porque como a gente fica lá de plantão vários momentos, várias horas, e no momento que eu tô à toa, eu preciso encaixar algo que seja ler, seja estudar, seja ouvir uma música, seja fazer algo que vai gerar um tipo de atividade produtiva para você. E eu vou te fazer uma outra pergunta, já que a gente falou sobre Pomodoro, a gente falou sobre Pareto, você comentou sobre listas. Você acredita que a técnica SMART, né, que é no inglês, se a gente trouxer para o português, abrasileirar, né, fica Marte. E aí, se você quiser explicar melhor para a galera e acreditar que seja relevante a gente falar aqui, você acredita que a técnica Marte funciona muito para a gente se tornar mais produtivo? Com certeza. Porque a gente estava falando do extremo Pareto. Sim. Você vai chegar usando um método desse. Entendeu? Se você juntar tudo isso, você consegue ser muito mais produtivo. Então, por exemplo, eu preciso ser bem específico na minha meta. Eu preciso ser específico. O que eu quero? Ah, não é assim, eu quero um carro. Tá, isso é muito subjetivo. Que carro que você quer? Você quer um carro popular? Você quer um Celta? Você quer um Fusca? Ou você quer uma BMW X6? Ou você quer um Jaguar? O que você quer? Né? Porque isso daqui, o que vai acontecer? Você vai jogar pro universo, cara, eu quero isso. Você vai jogar pra tua mente. Meu objetivo final é esse. Se eu falar um carro, qualquer coisa me serve. Sim. Qualquer um que eu comprar vai ser um carro. Exato. Então eu tenho que ser específico, tenho que especificar muito bem. Eu tenho que essa minha meta tem que ser mensurável. Eu consigo medir ela. Por exemplo, quero emagrecer. Tá, mas quanto você quer emagrecer? Eu quero emagrecer 10 quilos. Beleza. Tá, você tem como mensurar? Tem. Tem uma balança e semanalmente você pode mensurar isso. Ah, hoje, essa semana eu emagreci 500 gramas, na semana que vem 500 gramas, opa, já deu 1 quilo a menos. E aí você vai mensurando.
ela tem que ser atingível. Então, por exemplo, tem pessoas que colocam metas irreais. Você tem. Eu já fui desses. Eu vou emagrecer 10 quilos em uma semana. Até dá, mas vai ficar ruim. Primeiro, você tem grana pra isso? Porque você vai precisar do quê? De um personal, de um nutricionista, ir direto na academia. Você tem disposição pra isso? O cara tá há 10 anos sem fazer nada, nem caminha. Só criando aquela massa. Só criando massa, só criando gordura. Em uma semana, filho, esquece. Então tem que ser atingível, né? Tem que ser relevante. Ela vai trazer algo para você, retorno para você, seja de autoestima, seja monetariamente, seja, cara, o que for. Ela é relevante realmente para você? Tá? E aí vem o T de temporal. Né? O tempo que isso é atingível. Então eu vou especificar. Eu vou perder 10 quilos, eu vou conseguir medir isso. Ela é atingível porque eu vou fazer isso em 6 meses. Então eu já olho um pouco do tempo aqui. Sim. Em 6 meses eu consigo fazer isso. Né? Eu vou perder ali, sei lá, uns 2 quilos por mês, menos 2 quilos por mês, 1,8 kg por mês e consigo chegar no meu objetivo. É atingível porque a média das pessoas conseguem fazer isso sem muito esforço. Então eu consigo. E ela é extremamente relevante, porque quando eu conseguir isso, vai melhorar minha saúde, minha disposição, melhora tudo. Né? Então eu preciso entender que tudo que eu for fazer, eu tenho que colocar Smart na minha vida. Porque se eu não coloco isso e essa meta, por exemplo, não for relevante para mim, você acha que você vai fazer? Não vai fazer. E aí você criou uma meta apenas para gastar energia. Apenas para ter mais um pouco de frustração na tua vida. Então, por exemplo, ler 20 livros, ler 20 páginas enquanto você está no quartel. Essa é a minha meta. Estou no quartel, vou fazer. Tem que fazer. Aí surge uma emergência que dura o dia inteiro. E pode acontecer. É atingível? Não é. Por quê? Porque você sabe que pode acontecer um imprevisto. No meio do caos, você planejar algo. Você consegue planejar algo dentro do que está dentro do caos. Então, eu vou organizar, por exemplo, o escritório do quartel. Sim. Isso está dentro da sua rotina lá. Entende? Agora eu quero fazer outra coisa encaixada dentro da rotina aqui, não vai conseguir. Entende? Então eu preciso organizar isso. Entender, colocar o método Smart nas minhas listagens também. E aí tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, que é a matriz Gucci, que ela ajuda muito nessa organização, nessa priorização. Entende? Então faz muito sentido usar o método Smart, sim. E pra gente usar o Smart, o Mart... E isso que você falou é algo que, quando eu entendi essa técnica, eu falei, eita, eu tava errando num negócio tão simples. Porque a gente tem o grande problema de querer metas gigantescas, né? E até aí falo sobre minha meta de 2023. Todo ano eu fazia várias metas, traçava várias metas e nenhum ano eu cumpria né, as metas. Sempre dava aquela vacilada. Aí o que eu decidi fazer? Falei, cara, 2023 eu quero ser uma pessoa melhor. Mas como assim? Minha meta é ser uma pessoa melhor. É mensurável, é atingível, é relevante, é tudo. E me tornando uma pessoa melhor, todas as outras metas que eu tracei lá nos outros anos começaram a ser atingidas. Falei, cara, era só eu transformar dentro de mim para que depois eu transformasse as coisas à minha volta. Então, quando eu entendi essa questão de ser mensurável, atingível, relevante, tempo e específico, eu fui muito específico. Eu quero ser uma pessoa melhor para ser um melhor pai, ser um melhor marido. Eu fui deixando muito claro o meu objetivo de ser uma pessoa melhor. E nisso surgiu o meu podcast, o meu curso, terminei de gravar o meu curso, parcerias estão surgindo, coisas estão acontecendo, tudo porque eu me tornei uma pessoa melhor. Então é isso que eu falo para você. Se você está com dificuldade de traçar uma meta, se torne uma pessoa melhor, procure se tornar uma pessoa melhor. E sobre a técnica, eu ouvi uma vez, e a gente sempre tem que enaltecer de quem nós escutamos a primeira vez. O Joel J falando que ele incluiu mais 2 pontos nessa técnica Smart, que são pessoas e listas. Como que é a questão e como eu faço? Você que está há mais tempo do que eu nesse mundo, você que numa jornada de um pouquinho mais de um ano conheceu o X-Business, projetou 5 anos palestrar, em menos de um ano palestrando, hoje faz parte da fraternidade do X-Business, hoje faz parte da fraternidade do Anderson também. E em menos de um ano
tudo transformou na tua vida. Como é para eu me conectar a novas pessoas? Vamos lá, tá aqui o Edu Granado, cru, não sabe nada, chega pro Rude, Mentor Rude. Cara, eu quero mudar minha vida. O que eu faço? Que ambiente eu vou? Que pessoas eu conheço? Como eu faço? Mas eu sou um cara extremamente introvertido, eu não tenho coragem de chegar às pessoas. Como você, enquanto gestor do tempo, enquanto mentor, faz e o que você diria para mim ou para as pessoas que estão assistindo? Cara, se conecte a tais pessoas, procura fazer isso, porque pessoas vão te levar a tal lugar. Como que eu poderia começar a me conectar a novas pessoas? Essas duas a mais do JJ que é muito interessante. Pessoas e listas. Eu coloco outras duas coisas aí. Ou pessoas eu chamo de guardião. Sim. Você tem que ter um guardião, porque muitas vezes a tua meta a gente tem um cérebro reptiliano que muitas vezes quer economizar energia e não quer ir atrás, não quer fazer. Ele quer só sobreviver. É isso que ele quer, ele não quer viver. Quer ficar de boa. Quer ficar de boa. Entendeu? E aí você precisa de um guardião, alguém que te cobre. E também você precisa de uma alavanca. O que é essa alavanca? Eu posso ter uma alavanca de dor ou uma alavanca de prazer. E essa alavanca de dor, ela é a que te impulsiona. Porque geralmente as pessoas vão fazer o que tem que ser feito quando tem algo que doa. O que é isso? Você tem uma meta de semana que vem ler um livro. Um mês você tem uma meta de ler um livro. Dá pra ler. Dá pra ler. Em um mês dá. Talvez em uma semana, dependendo do livro, não. Dependendo do livro, não. Mas em um mês, com certeza. Pra quem nunca leu um livro, em um mês é realmente bem atingível. Bem confortável. Bem confortável, né? Você lê 10 páginas por dia. Bem confortável. Um livro tranquilo, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai definir um guardião para aquela meta que você tem e você vai definir uma alavanca de dor. Se em uma semana, 2 semanas, você não lê metade do livro, você tem que pagar R$50 pra esse cara. Ou R$100 pra esse cara. Tô querendo ser guardião dos outros, hein? É um estilo, uma forma de alavancar seus negócios. Profissão, guardião. E assim, o que essa pessoa vai pensar? Cara, não li a metade do livro. O Edu vai chegar aqui, cara, vai me cobrar. Puta, eu vou ter que pagar R$100 pro Edu, cara. Puta, deixa eu ler. Se eu não ler, você vai chegar e vai me... Mas você tem que ser um leão. Sim. Se você não for um leão, esquece. Você vai chegar e vai falar, Rudney, daí, leu metade do livro? Puta, cara, não li. Se você chegar e falar assim, pô, cara, então lê até amanhã, lê até semana que vem, pelo menos, não vou te cobrar. O que vai acontecer? Meu cérebro vai entender, beleza, tudo bem. Tá de boa. Vai lá, vai embora. Agora, se você chega e fala, cara, se você não lê hoje metade do livro, eu vou postar na rede social que você não fez aquilo que deveria ter feito. Opa, peraí. Vai me expor. Eu sou mentor, vai me expor. Não, vai me expor, eu preciso fazer. E aí você vai lá e eu vou lá e faço. Por quê? Eu não quero ser exposto. De forma alguma. Ninguém quer ser exposto, entendeu? Então, o guardião, que é as pessoas que ele fala, e essa questão de alavanca vai te ajudar muito. Ou de prazer, de recompensa, mas... Vai por mim. A de dor faz você ir muito mais rápido. Faz. Se faz. Então, acrescentando isso, né? O guardião é pessoas. Lista é muito importante, porque você precisa... você criou a meta SMART, você precisa criar OKRs, que eu chamo. A tua meta, né? Tá ali. Você tem que ter pequenos OKRs que te fazem alcançar a sua meta. E esses OKRs vai ser a lista que ele fala. Entendeu? Vai ser a tua lista. Mas voltando ali à questão de o que eu preciso para ser melhor. Primeiro, eu acredito numa pirâmide muito, muito importante para mim. A base de tudo é Deus. Com certeza. E se você não acredita em Deus, acredita no universo. Seja no universo. O objetivo aqui não é falar de Deus e entrar nessa parte teológica, mas acredita no universo, que o universo, né, pode te trazer algo, enfim. Depois disso vem o propósito. Qual que é o meu propósito nessa terra? E, cara, se eu não tenho propósito, se eu não entendo qual é o meu propósito, eu te digo o seguinte, teu propósito é servir. Porque, no final das contas, tudo se trata de pessoas. Quando você vê os principais profetas, os principais nomes, né, da história, sempre, no final, era pessoas. Sempre era pessoas.
Tá? Então você precisa de pessoas. Tá? Então é servir. Teu propósito você só precisa achar o que do meu propósito, daí vem o Ikigai, o que do meu propósito vou colocar na minha vida que vai me tornar mais feliz, que vai me trazer mais felicidade. Então eu comecei a praticar isso, eu começo a ter uma energia de encontrar ambientes que me satisfazem, ambientes que me conectam com o quê? Com o meu propósito, que me conecta com o Criador. Isso daqui já te dá um norte para você fazer as coisas. Esses ambientes vão ter pessoas. Essas pessoas vão te trazer o quê? Ideias. Essas ideias vão te trazer ações. Essas ações vão te trazer resultado. E esse resultado vai te trazer um mundo de possibilidades. É o que você está vivendo. Sim, sim. Entendeu? Você conheceu ambientes que você falou, cara, isso aqui tem tudo a ver com o meu propósito. Eu quero estar aqui. Nesses ambientes tinham pessoas que começaram a te dar ideias, começaram a, cara, faz isso, olha, mostra isso e tal. Você começou a agir, porque também ideia sem ação não é nada. Né? É que nem fé. Né? Fé sem obras é morta. Uhum. Né? Então eu comecei a agir. Essas ações que você começou a fazer estão te dando resultado. Sim. E agora você está tendo o quê? Possibilidades. Sim. Talvez ainda você não teve aquele resultado que você queria, mas isso é uma jornada. O que separa do que já é seu é o tempo. E tudo é um processo. E eu até coloco assim, essa pirâmide e do lado tem uma seta dizendo assim, processo. Porque tudo é um processo. Se conectar com Deus é um processo. Se conectar com o teu propósito é um processo. Se conectar com ambientes, com pessoas, ter ideias é um processo. Agir vai ser um processo. O resultado é um processo. Tudo é processo. E no meio disso tudo, tem pessoas. E o ponto que você tocou sobre dor, né, sobre o processo, vale lembrar que toda nova ação vai gerar dor. E a dor te leva muito mais rápido. E nisso, na hora que você falou de dor, a primeira vez eu já notei. Em um dos treinamentos que eu fiz, e isso eu falo até no meu curso, eu aprendi sobre 3 motivadores. Sobre 3 coisas que nos fazem começar a se mexer. Que é dor, prazer e resultado. O primeiro sempre é a dor. Pensa na dor como aquela cama de pregos. Tirando aqueles caras que dormem na cama de prego lá que a gente via na internet, que pra mim são um bando de maluco. Mas assim, pensa que você está com a sua bunda num prego. Ninguém quer ficar sentado com a bunda no prego, doendo, machucando ou sentar num formigueiro. Então, essa dor, eu vou usar um termo bem simples, é um chute na bunda. Vai, seu otário. Começa a fazer. Então, esse chute na bunda, que é o primeiro motivador que faz nos agir. Nesse caminho, nós estamos buscando, quando eu começo a me movimentar, eu estou em busca de um prazer para depois alcançar um resultado. Mas a gente tem que ficar muito atento, e isso eu aprendi na minha vida e aprendi de experiência própria, que a dor durante muitas vezes me fez movimentar, mas por não encontrar o prazer na hora que eu comecei a me movimentar, eu desisti. Falei, dá muito trabalho. Aí eu voltava a estaca zero. E aqui, me corrijam, quem assiste pode mandar mensagem, me corrigir, que é a mesma coisa que um adicto. Quando ele está livre da sua dependência e ele volta, ele tem uma recaída, ele não volta ao ponto de parada, ele volta pior. E é a mesma coisa. Quando eu desistia, eu não voltava aonde eu estava, eu voltava pior, porque eu gastei uma energia e não fiz nada, talvez eu movimentei coisas que aí eu prejudico mais pessoas, e aí eu gerei expectativa em pessoas e acabei não fazendo nada. Então eu acabo voltando pior. O vício acaba sendo muito mais devastador naquele momento que eu volto do que antes, quando eu comecei. Pensando assim, eu falei, putz, cara, não tá certo, eu tô sempre parando. O que eu entendi? Falei, tá, se a dor passar a me movimentar, eu sei que eu não vou ter o prazer imediato, que é o que o nosso cérebro procura, como você falou sobre a parte reptiliana, onde a gente quer prazer e quer ficar de boa. Que é o açúcar dentro da gente, liberando todos os tipos de neurotransmissores, dopamina, que delícia e tal. Aquela Coca-Cola gelada com chocolate, né? Que pelo menos eu gostava e fazia muito isso. Eu não sei se todo mundo gosta. Coca, patrocina eu. Então, a gente sempre está procurando conforto. Quando eu entendi que eu tinha que adiar o meu prazer para alcançar o meu resultado, eu entendi, cara, meu prazer tá lá. Eu aprendi a viver o meu processo, porque cada passo que eu dou, mesmo que doloroso, me gerava um prazer de falar, cara, eu tô
um passo mais próximo do meu resultado. Quanto tempo vai durar o meu resultado? Às vezes você demora 10 anos, às vezes você demora 5 anos, às vezes era 5 anos e se transforma em 1 ano e meio, assim, pau, muito rápido. Por quê? Porque você não parou de se movimentar, traçou suas metas, estava realizando de acordo com aquilo que você desejava, mas em um dado momento o Jorge chegou e falou: Rudy, você vai palestrar no X em Curitiba. Hã? Em Curitiba? Meu Deus! Você vai, eu não quero saber. Vai falar sobre isso. Não sei se foi dessa forma, mas olhando pro Jorge, deve ser mais ou menos assim que ele fala: é você. É você, não quero conversa. É você e pronto, acabou, vai lá e faz. E aí você foi, fez, e é legal a história da palestra, né? Que era um horário, era outro horário, de repente agora. Fala, agora? Não, é agora. Tinha um tempo, não, agora é esse tempo e vai lá, se vira. E foi uma baita palestra, porque ele te colocou para você encaixar com mais 2 que viriam, que era a Down e depois a do Anderson, que aí fez toda uma conexão daquilo tudo que você queria trazer. E para quem esteve, a Aline tá aqui nos assistindo, sabe como que foi o evento lá, um bando de lágrimas, de choro e tudo aquilo. Então é sobre isso, a gente tem que entender o propósito, que é o resultado que nós queremos. E eu sei que aqui não é para eu ficar falando, é para o nosso convidado, mas eu quero tocar num assunto sobre propósito. Tem um livro que eu estou lendo, bem devagarzinho, porque é um livro um pouquinho mais denso, sobre a igreja, tudo, e lá é que é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do Fulton Sheen, era um bispo norte-americano. Que lá ele cita Jung, que quem conhece, psicólogo famoso, fala sobre os arquétipos, tudo, e ele fala que durante 33 anos, que é o tempo que ele passou estudando pessoas com transtornos psiquiátricos, ele descobriu que 1/3 dessas pessoas não sofriam de nenhum tipo de transtorno, e sim de falta de propósito. Por que eu quis citar isso? Se você, às vezes, está passando por problemas, talvez seja falta de propósito. E tem um cara que viveu no Holocausto, que eu esqueci o nome dele. Viktor Frankl. Isso, esse mesmo. Que ele fala, se você não tem um propósito, você acabou de encontrar o seu. Que é achar o seu propósito. E você tocou no Ikigai. Às vezes a galera tá olhando, falando, o que é Ikigai? Para que a pessoa não precise ir diretamente pesquisar agora, mas que ela possa depois pesquisar. Como que eu descubro o meu Ikigai, Rudy? Tá, deixa eu antes falar de um ponto muito importante que você falou, que foi da dor. Primeiro, a dor, ela vai vir. E, cara, nesse 1 ano, doeu pra caramba. Só que tem uma coisa que você escolhe, que é o sofrimento. O sofrimento você escolhe. O sofrimento é o quê? É a dor permanente. Exato. Você escolher continuar doendo. E isso é o sofrimento. Então, a dor, muitas vezes, é uma condição. Aconteceu. Não tem como você controlar tudo. Não existe isso. Então, o que eu posso controlar? A dor, a escolha de sentir isso, eu posso controlar. Eu continuo escolhendo que doa, ou eu simplesmente digo, cara, aconteceu, ótimo. O que eu posso receber em relação a isso? O que eu posso aprender em relação a essa dor? Beleza, aprendi isso, isso, isso. A partir daqui, bola pra frente. A partir daqui é o quê? A dor é uma referência. Eu tô no carro, tô dirigindo. O retrovisor é a minha dor do passado. Putz, aconteceu. O que eu posso fazer para no futuro, nesse para-brisa aqui gigante, para que não aconteça de novo? E o que tá sob o meu controle agora? Olhar, beleza, continua. Troca marcha, pedal, acelerador, freio. É isso que tá sob o meu controle. É aqui, o agora. Então, o passado doeu, é referência. Futuro é a minha visão. E o agora é o que importa. É agora o que eu tenho controle. Então é muito importante isso em relação ao que a gente falou da dor, né? Dica de livro, O Poder do Agora. Vai ler. É um livro animal para se ler. Daí você falou sobre o Ikigai, né? Isso. O Ikigai é assim, são 4 pontos principais, macro. E aí você quer entrar no detalhe, né? Você vai ter que pesquisar, a gente não tem tempo pra falar um pouquinho tudo. mais, né? Mas basicamente o que acontece no Ikigai? Primeiro, o que você ama fazer. O que você ama? Eu gosto de falar um exemplo, até assim, vendedor, por exemplo. Puta, o cara ama negociar, o cara ama conversar, o cara ama interagir, o cara ama pessoas. O que você ama fazer? E às vezes não tá ligado ao que você trabalha. Exato. Só pensa assim, o que eu amo fazer? Eu amo fazer tricô. Que seja. O que eu amo limpar a casa, eu amo lavar a louça, eu amo...
o que for, o que você ama fazer, por mais que seja pequeno, eu amo ficar com meus filhos. O que você ama fazer. Segundo, o que você realmente é bom. Ou eu sou bom em vender, cara. Ou eu vendo fácil. Beleza. O que você é bom. Terceiro, o que o mundo precisa. O mundo precisa de mais paz, o mundo precisa de mais ética, o mundo precisa de mais educação. Enfim, o que você acredita que o mundo precisa. E quarto, o que você é pago para fazer. Ou o que você pode ser pago para fazer. E foi aí que eu descobri o meu Ikigai. Falei, cara, eu gosto de desenvolver pessoas. Eu amo desenvolver pessoas. Eu sou bom em desenvolver pessoas. Porque essas pessoas que eu desenvolvi cresceram dentro da empresa. Sim. Estão crescendo. Então, pô, eu sou bom. E a gente tem que olhar pra gente e ver realmente o que a gente é bom. Se eu não consigo enxergar, pergunta pra alguém. O que você acha que eu sou bom? Por que eu sou bom nisso? E começa a se olhar no espelho e falar, cara, eu sou bom nisso. Eu sou foda. Não sou medíocre, não. Sou bom. E começa a olhar. O que o mundo precisa? Cara, o mundo precisa de mim. Precisa dessa competência. O mundo precisa de mais educação, mais ética, mais negociação, mais vendas. E, cara, por que não receber por isso? Uhum. Por que eu não posso vender algo? Por que eu não posso começar... Eu faço tricô, eu sou boa em fazer tricô, e o mundo precisa de mais beleza, mais harmonia. Cara, por que não receber por isso? Sabe? Então a gente vê muitas vezes pessoas... Nossa, o propósito é complexo. É simples. Não é complexo. Tá na tua frente. Tá. A gente tava até falando nos bastidores. Cara, eu costumo dizer que assim, a resposta tá dentro de você. Uhum. Ela tá dentro. Você só precisa que alguém te ajude a tirar ela pra fora. O leão, a leoa tá dentro de você. Você só precisa que alguém te ajude a abrir, a só girar a maçaneta. O Rudy tá sendo educado. Você precisa do chute na bunda. Você precisa acordar pra vida. Você precisa criar vergonha na cara. Você precisa... Essa é a diferença. Essa é a diferença de um cara que fez quartel. Você precisa criar vergonha na cara. Sabe por quê? Eu falo por mim. Não meça a régua pela minha régua, gente. Não meça pela régua do Rudy. Eu sou um cara que, se você vier com muito carinho pra cima de mim, eu vou falar, meu, sai daqui. Sai. Eu não gosto de ser esculachado, mas sendo esculachado eu funciono muito mais. Hoje eu consegui entender isso. E o que acontece? Vai ter pessoas e pessoas. Exato. Vão ter pessoas que só vão pelo chute na bunda. E vão ter pessoas que já vão entender a sacada. Cara, desperta o leão que tá dentro de você. Hoje eu não espero mais levar o chute na bunda, não, que chega de levar bicudo, né? Também. Exato, né? Chega uma hora. Se incomoda, a bunda inchou já. E aí é nível de consciência. Vai chegar um ponto assim, você tá vendo que o cara não tá indo pelo. Né, cara, porra, o leão, e pá, né? Não tá indo pelo... Cara, aí você vai dar um chute na bunda. Você vai cansar, aí você precisa, entende? Mas principalmente no mundo de hoje, a gente precisa entender que muitas vezes, assim, você precisa primeiro ir pelo amor, pelo carinho. Se o cara não evolui, aí, cara, massacra o cara. Aí se você massacra... Não, mas aí o que acontece? Cara, você foi o bonzinho da história. Exato. Não evoluiu... Aí, cara, então vou te dar um chute na bunda, então. E aí vem o chute na bunda. E isso é importante você falando, nós como mentores, eu também mentoro algumas pessoas, tem que deixar bem claro. Para que você me procurou? Exato. Né? Você quer melhorar a sua produtividade? Quer melhorar a sua performance? Quero. Você já pesquisou as pessoas que performam? Você já procurou entender as pessoas que performam tanto no esporte? E eu sempre vou relacionar o esporte. Você já olhou o que o Phelps fez no ciclo olímpico? 4 anos sem faltar nenhum treino. E isso é o exemplo que o meu treinador citou, o Viana, que o Phelps ele tem uma frase que ele fala: eu ganho 52 dias todo ano. Porque ele treina sábado e domingos, então ele ganhava 52 dias a mais do que qualquer outro atleta. E quando você está disposto a performar e escolhe performar, você tem que saber que na performance eu não vou ficar te dando abraço. Eu não vou ficar falando pra você que você é lindinho, que você é bonitinha, que você isso, vem cá. Não, eu não vou. E nem é minha característica. Quem me conhece sabe que nem é minha característica. Apesar de ter essa cara de louco, de doido, eu sou um cara que eu choro bastante também, quem me conhece sabe disso. Mas não tem como eu ficar te fazendo carinho o tempo todo se você tá procurando ser mais produtivo, se você tá procurando ser mais performático. Lógico que existem tipos de abordagem. Eu não vou falar, vou dar um chute na tua bunda pra todo mundo. Aqui nós estamos no podcast, tô
estou ilustrando, mas tem pessoas que eu vou de forma mais tranquila. Exato. Que a gente vai entendendo e vai chegar um momento que você tem que grudar e chacoalhar a corda. Nível de consciência. Exato. Nível de consciência. Essa pessoa tá em que nível? Uhum. Você precisa sentir qual é o nível que ela tá. Por exemplo, se você chegar assim pra mim, cara, puta, você tem razão. Agora, se eu tenho um nível de consciência baixo, quando eu digo nível de consciência, gente, não é burro. Não existe bom pessoas explicar burras. isso aí, que senão... Não existe isso, tá? Nível de consciência é o quê? Aí que nem falar, pô, eu sou ignorante. Ou uma pessoa ignorante. Pode acontecer. Eu sou ignorante em medicina. Pra caramba, eu também. Entendeu? Vai falar do corpo humano, eu entendo um pouco. Sim. Mas me compara com um médico, eu sou extremamente ignorante. Sim. E eu fico ofendido com isso? Não. Nem um pouco. Porque eu não conheço. Eu não tenho propriedade pra falar. Você entender que é ignorante parte do seu conhecimento já também, que você sabe que aquilo não é sua área específica. Eu não tenho nível de consciência pra discutir sobre isso. Eu posso o quê? Falar sobre o macro que eu conheço. Pronto. Sobre energia do cérebro, neurociência, um pouco de neurociência a gente entende e tal, PNL a gente entende. Então a gente liga isso. Mas, por exemplo, vai começar a falar do porquê que o cérebro, a plasticidade, da fisiologia, da neuroplasticidade do cérebro. Cara, eu sou ignorante em relação a isso. Então quando eu digo nível de consciência pessoas que ainda não estão cientes desse ponto. Falta o quê? Só tempo. Ela consegue chegar lá? Claro que consegue. Mas ela precisa o quê? Curiosidade, gerar informação, conhecimento, sabedoria e transformação. E tendo esse nível de consciência, eu entendendo que eu sou ignorante em determinados assuntos, até mesmo os assuntos que eu busco aprender mais, faz com que eu me torne mais produtivo? Com certeza. E porque é um ponto que assim, tá sob meu controle, eu preciso disso na minha vida? Não. Eu sou engenheiro, por exemplo. Sou engenheiro civil. Beleza. Aí eu começo a estudar sobre medicina. Faz sentido? Eu vou usar isso para construir um prédio? Entendeu? Eu não preciso saber de tudo. Eu posso saber quem sabe. Eu costumo dizer, é muito mais importante o quem do que o como. Exato. Então, a gente precisa entender isso. Tá? Não é problema você não saber sobre algo. É igual, por exemplo, vai falar sobre política agora. Eu não tô acompanhando política. Eu acompanho, mas bem pouco. Por que eu não tô acompanhando? Porque, cara, não tá sob o meu controle. Entendeu? O que eu procuro ver quando vai chegar a época de política? A época de votar, né? Que tá sob o meu controle. O voto tá sob o meu controle. O que eu vou ver? Eu vou ver o que o cara fez, o que o cara não fez. Aí eu começo... Tem internet hoje pra isso. Você consegue pesquisar, Você consegue pesquisar a vida do cara inteira. Puta, o cara tá com a ficha suja. Pô, vamos entender o que é essa ficha suja. É isso. Cara, não vou. Entendeu? Então, não adianta eu querer ficar lá, pô, o cara comprou um sofá, o cara não sei o quê, o cara não sei o quê, e não sei o quê. O que vai acontecer? Eu vou viver isso. Eu vou ficar fissurado por isso. Você vê pessoas, por exemplo, que são... Eu vou falar os nomes dos ex-presidentes e do presidente aqui, mas, cara, eu não quero que você entenda que eu sou um ou eu sou outro. Eu quero que se lasque, na verdade. O que tá sob meu controle é o que eu faço todos os dias. Exatamente. Então, assim, o Bolsonaro fez isso, aquilo. Não. Aí você vai ver, os caras se chamam de bolsonarista. Eu sou bolsonarista, eu sou lulista. Cara, você é você, velho. Eles estão perdendo a identidade deles, colocando de outra pessoa neles. Exatamente, você é você, meu velho. Vai fazer o que você nasceu pra fazer, ao invés de ficar pensando no outro. Eles querem que você faça isso. Porque quanto mais você fala sobre eles, seja bom ou mal, tá ganhando ibope. Muito ainda. Muito. Não só ibope. Entendeu? É dinheiro, tem muita coisa envolvida. Quanto mais você valoriza o cara, mais você tá dando crédito pra ele. E menos você tá dando crédito pra sua vida. E a falta de... Você falou agora sobre identidade. A falta de produtividade tá relacionada à falta de identidade? Porque claro, eu concordo muito com o que você falou. Se eu me intitulo eu sou isso, eu sou aquilo... Em nenhum momento... Ser eu. Exato, eu não consigo me identificar, porque... a gente percebe, até vou citar o João, né, Aline, que teve aqui, quando eu perguntei quem é o João, ele, um servo de Jesus Cristo. Falei, caraca, nunca ninguém respondeu dessa forma. Porque quando eu pergunto quem é fulano de tal, por exemplo, vamos dizer que essa pergunta viesse pra mim. Eu sou bombeiro, funcionário público, mentor. Mas não, isso é o que você faz, isso não é você. Quem é você? Lógico que às vezes a sua identidade está muito relacionada àquilo que você faz, mas não é especificamente você. Então a gente tem que entender que a gente tem que parar de
trazer títulos, olhar para dentro e saber quem nós somos. Eu acredito que a melhor forma e a forma que eu me descobri foi abandonando a mim mesmo. E me tornou muito mais produtivo. A gente conversava nos bastidores, né? Eu falei, quando minha menina nasceu, que é uma experiência maravilhosa ter filhos, que eu me tornei muito mais produtivo trabalhando menos, fazendo menos coisas. Porque aí a gente vai naquilo que nós falamos sobre estar 100% presente, que é o que o JJ fala. O JJ tem livro falando sobre isso. Porque a cada momento que eu estou 100% presente. Nós estamos no podcast... Cara, dane-se se o mundo tá acabando ali. Não acabando esse ambiente aqui, e não acabando minha casa lá que tá com a minha filha, né? Pode acabar tudo o resto, né? Então, a gente está 100% presente naquele local faz com que eu me torne muito mais produtivo, porque eu não me disperso com o que está o meu ambiente, eu não fico, tá no bolso aqui, mas eu não fico... então, Rudi, o que é produtividade? Você faz a pergunta e fica aqui, enquanto a câmera não tá em mim, corta aí, não filme eu agora, Ender. Aí eu tô aqui assim, no celular, conversando, você respondendo e eu cagando pra sua resposta. Então, isso não faz mais sentido. Eu aprendi a estar presente, olho no olho, troca, nós estamos juntos, nós vamos aprender. Então, você estar 100% presente e se identificar é muito melhor. E aí eu vou lá pro Ikigai. Por quê? Como eu faço para me descobrir? Descobrindo que você ama. Quando você pega esse primeiro ponto do Ikigai, cara, o que eu amo fazer? E para você que é mimimi e que fala, não tem que amar. Tem que amar sim. Se você não ama, o problema é teu. E é aquilo que eu falei. É 2 pontos. Ou você ainda não achou, não tá fazendo o seu propósito, o real propósito, ou você não encontrou a essência no que você faz. No que você faz. É 2 pontos. Porque muitas vezes é a forma como eu vejo o que eu faço. Não está no que eu faço, está no como eu vejo. Muitas vezes a gente... Senão o problema muitas vezes estaria na gente. Exato. Eu não me vejo como um cara bonito, eu não me vejo como um cara saudável. Não. E quando eu falo isso, eu falo em terceira pessoa. Mas eu me vejo como um cara lindo. Mas eu tenho que me enxergar, né? Enxergar a mim mesmo. Se eu não me enxergar, cara, daí? O que vai acontecer? E é muito esse ponto, né? A gente precisa se olhar e ver a nossa essência. Quando eu vejo a nossa essência, quando eu entendo isso, cara, eu consigo ser produtivo. Porque eu sei pra que eu vim. Né? Pra que eu vim nessa terra? Eu vim pra isso aqui. Eu entendo. E você falando, ó, é maravilhoso quando você senta pra conversar, quando você pega alguém com nível de consciência acima do seu, e eu considero você sim um nível de consciência acima do meu por várias coisas que a gente já conversou ontem. E nós vamos lembrando de tudo aquilo que a gente aprende. Eu, em uma conversa que eu tive com um padre, que é a única coisa que eu lembro da conversa que eu tive com esse padre, porque foi o que me marcou. E vai pra você. A gente tá falando de se conectar consigo mesmo. Como que eu me conecto comigo mesmo? 3 pontos. 3 pontos para que a gente possa ter essa conexão. Primeiro, respira. Respiração é a base de tudo. Sinta a sua respiração. Respirar é tão natural, é tão normal que nós não percebemos que nós respiramos. Porque você não precisa fazer esforço. Na verdade, o corpo precisa, mas você não percebe. Você não precisa fazer esforço. Então, respira. Sente a sua respiração no momento só seu. E eu não estou falando sobre meditação, sobre mindfulness, que eu entendo muito pouco. Estou falando sobre respirar. Então, para um momento na tua casa, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, e respira. Calmo, conta a sua respiração, percebe o peito enchendo, percebe esvaziando, você respira. Quando você começa a fazer essa respiração, o que você precisa fazer? Segundo ponto, silencia. E quando eu falo de silenciar, não é desligar talvez a música que você está usando para respirar, é silenciar as vozes internas. Porque comigo é assim, eu não sei você. Não tem um monte de maluco na sua cabeça de vez em quando gritando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ou se a gente usar o que acontecia no Tom e Jerry, né? O capetinha e o anjinho, um de cada lado. Tá o capetinha aqui e o anjinho tá lá. Não dá bola pra esse trouxa. E tá o capetinha aqui, não dá. Para de ouvir o vermelhinho aí, né? Não sei o quê. Então você tem as vozes internas te arrebentando. Então silencia. E eu consigo silenciar através da respiração. Porque quando eu respiro de forma calma, eu me percebo. Você se concentra. Isso, eu me percebo.
cara, eu começo a perceber. É muito legal o que faz das induções, que se você for ver indução de qualquer um dos treinadores comportamentais, ele faz você respirar e o que ele fala? Sinta o seu pé. Eu falei agora sinta o seu pé e eu senti o meu pé. E eu não tava percebendo o meu pé, o Rudy não tava, provavelmente a Aline não, talvez o Ender não. E ele falou sinta o pé, tá todo mundo ali no pé. No pé. Né? Sinta a sua musculatura, relaxando. O negócio muito interessante. Sinta o seu glúteo na cadeira. Eu falei, caramba, minha bunda tá aqui na cadeira mesmo. E você tá o tempo todo e não percebia. Então, a respiração faz com que você se sinta e comece a silenciar, que são as vozes internas. Às vezes você tá num local que tem 30 mil pessoas e você não ouve ninguém. Você só se sente. E o terceiro ponto é o que nós falamos. Conexão. Porque a partir do momento que eu retiro tudo que está à volta, tudo que está dentro causando barulho, eu conecto com o divino e conecto comigo mesmo. E isso é feito várias vezes, você começa a se identificar. E qual que é a diferença de quem consegue e quem não consegue? Fazer, né? Além disso, acreditar. Exato. Se eu não acredito, não vai acontecer. Exatamente. E o acreditar tá em tudo. Tá em acreditar. Se eu não acredito que eu consigo, eu não vou conseguir. Né? O Napoleão Hill tem uma frase. Vai falando aí, Rudy, vai falando. Eu vou falar sobre o Napoleão Hill. Vem na minha cabeça um pouquinho e eu vou abrir aqui pra gente. Se eu acreditar que eu sou um fracassado, eu vou ser um fracassado. Então não adianta. Entende? E a gente precisa acreditar. Ah, mas eu não acredito. Você já viveu? Vivencia, se permita. Quando você se permite, cara, e eu também, eu era cético em relação a isso. Poder da mente, positividade, que frescura, não sei o quê. Cara, hoje eu vejo. Quando você utiliza, você fala... Eita! Cara, ó, eu vou falar, pode ser até que alguns me julguem por causa disso. Mas eu durmo ouvindo, tá? Frases de afirmação, eu vou ser rico. Eu vou ser rico? Não, eu sou rico. Eu sou milionário. Eu sou. Eu escuto isso todos os dias. Eu escuto, assim, indução mesmo. Indução pra enriquecer. Mas, pô, o que é isso? Que, não sei o que. Misticismo e não sei o quê. Não é. É você colocando no teu subconsciente que você é. Você está sendo isso. Porque antes de ter, você tem que ser. Se eu não sou, eu tenho que ser, fazer pra ter. O Paulo Vieira fala muito disso, né? Sobre a pirâmide do ser, né? Verdade. Que é o ter, fazer e ser. Né? Que o ser é o que a gente mais acaba ignorando. E quando você fala de eu sou, a gente precisa realmente acreditar que nós somos. Isso não é ser místico, não é... o cara tá viajando. Não, porque se eu não acredito, quem vai acreditar em mim? E você falou do Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um cara meia boca, né? Vão ficar bravos comigo. Não foi meia boca, eu tô brincando, né? O cara só andava com Henry Ford, só com os meia boca, né? Ele entrevistou Andrew Carnegie, o magnata do aço na época lá, eu só não lembro a data exata. 1950, 1960. Que ele era um jovem jornalista que, através da carta de Andrew Carnegie, ele entrevistou, se eu não me engano, mais de 500 multimilionários da época, mais de 15 mil prisioneiros, e ele descobriu mentalidades em comum, mesmo pro ruim quanto pro bom. E o Napoleão Hill, ele escreveu a filosofia do sucesso. Na hora que a gente começou a conversa hoje aqui no podcast, já veio a filosofia do sucesso, e você comentou dele, eu falei, não, então preciso abrir. Gente, eu só peguei o celular para falar coisa relevante, tá? Eu não tô dispersando, eu acho que vale a pena ler o texto todo. Eu vou ler o texto todo. E fala sobre a filosofia do sucesso, sobre você querer acreditar. Fala assim, ó, no texto. Filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. O Rudy falou bastante sobre isso hoje já. E tudo se determina pelo nosso espírito. Conexão, divino, espírito.
Se você pensa que é um malogrado, pode usar um derrotado, um fracassado, você se torna como tal. Poder do nosso subconsciente. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Você precisa estar convicto, saber acreditar que você consegue. A luta pela vida nem sempre é vantajosa. Aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. E é isso, gente. Você precisa acreditar que consegue. Você precisa se dotar que você consegue alcançar esse objetivo. Ai, mas quem foi Napoleão Hill? Não vou falar quem foi Napoleão Hill. 16 Leis do Sucesso, vai ler. Vai pesquisar. Ele foi um cara bem meia boca. Ele só andou com os fracos da época dele. Henry Ford, Andrew Carnegie, só os meia boca. E esse é o poder da ambiência, cara. Poder da ambiência. Quando você olha com quem ele andava, todos os caras tinham sucesso. E eles criaram... a primeira fraternidade surgiu ali. Que é o Mastermind. Tão conhecido hoje. Cara, o primeiro... E aí as pessoas negligenciam o poder da ambiência. Se você andar com 5 pessoas que só querem saber de balada, festinha, bagunça... Você vai ser o bagunceiro. Se você andar com um milionário, você vai ser milionário. Agora, se você não acreditar nisso, continue com os caras baderneiros. Vai pra onde você continue. quiser. E tá tudo... Só não reclame. Eu penso assim, ó. Cara, você tá certo. A partir do momento que você começar a reclamar, você tá errado. Você quer viver na bagunça? Vive, mas não reclame. Viva, só não reclama. Não reclama do governo. Não reclama da mãe, do pai. Não reclama da esposa. Nossa, tá até... Não reclama das pessoas que estão à sua volta. Porque a partir do momento que você reclamar, você é vítima. Você para de ser o protagonista para ser vítima. Tá? Você quer viver com um pouquinho e tá feliz assim? Ótimo. Você tá sendo protagonista da tua história. É a tua história. Não é a minha, não é do Granado. Não é do Jorge Cotes, não é do Anderson, não é do Wendel. É a tua. A tua história é essa. Para de querer viver a história do outro. Para de viver a história do outro. E se você tá feliz, tá tudo bem. Ninguém pode te julgar. Agora, começou a reclamar, você tá errado, meu amigo. Olha que legal. Você falando isso, eu quero fazer uma analogia com o mar. No mar, nós temos os barcos a velas, né? E o vento, ele tá soprando. Tá soprando. O que dá a direção pro seu barco é para onde você direciona a tua vela. Então, não reclama do vento. Muda a direção da vela. Se você coloca... Eu não entendo nada de veleiro, mas só para fazer analogia, muda a direção da tua vela. Porque aí você vai para um caminho diferente. Se a tua vela está direcionada para a baderna, meu irmão, fica na baderna. A Paulinha não gosta que eu falo assim. Mas cala a boca, não reclama. Vá cagar. Né? Porque... Assim, eu falo porque eu fui um cara extremamente reclamão. E eu só atraía esse tipo de pessoa e essas coisas pra minha vida. O meu casamento quase foi pras cucuia porque eu só reclamava. Eu via os defeitos da minha esposa. Apesar de eu achar ela hoje perfeita, o Rudy, eu falei da minha esposa um monte, né, Rudy? Né? Esse cara ama a esposa dele. Eu amo de verdade. Minha esposa salvou minha vida. Literalmente, gente. Isso é pra outro podcast, que se for falar só dela, eu vou chorar. Enfim, calma. Então... Muda a direção. Quando eu decidi mudar a direção do meu veleiro, da minha vela, e realmente ser o capitão da minha embarcação, minha vida começou a ser transformada. E quando a gente fala em transformada, e você falou sobre riqueza, sobre ser milionário, não é diretamente relacionado... Quem você precisa se tornar. Exato, exato. Porque aí eu vou falar de um outro cara que eu amo os livros dele, tem gente que não gosta, que é Augusto Cury, que ele fala, existe muito mais mendigo rico do que mendigo pobre. Porque são as pessoas que, parafraseando o Augusto Cury, vivem num cárcere mental que não adianta o tanto de dinheiro que tem, que eles são mendigos, porque a emoção deles está totalmente devastada, porque eles, por mais que eles tenham, eles não seguem a filosofia do sucesso. Só mudou o tipo de prisão. Só o tipo de prisão. Só o tipo de prisão. E a gente tava falando nos bastidores sobre construção, né? Quando você constrói tudo isso alicerçado no concreto, na rocha,
cara, com certeza você vai chegar lá com muito mais propriedade. Uhum. Então, só que isso leva tempo. Ninguém que tá hoje bilionário, talvez raríssimas exceções, construiu isso de um dia pro outro. Acordou, pronto, sou milionário, bilionário. Pode ter algumas exceções por causa do mundo da internet, sim, mas esses caras provavelmente perderam tudo. Você vai ver, por exemplo, o ganhador de Mega Sena. Cara, acho que em poucos meses... 70% de quem ganha perde tudo de novo. Perde tudo de novo, mas por quê? Mentalidade. Não construiu tudo no concreto, na rocha. Olha construiu só o quê? Um monte de madeirinha, levou Exato. até lá, bateu uma chuvinha, levou. Olha que massa que você falou. Não vamos falar de ganhadores de Mega Sena, não? Ronaldo Fenômeno. Acho que todo mundo sabe quem é o Ronaldo Fenômeno. Jogou muito pouca bola, nem se superou depois da lesão no joelho. Nós sabemos hoje que eu não sei se ele chega a ser bilionário dentro do que ele já ganhou, mas milionário nós sabemos que ele Multimilionário, é. Multimilionário, certeza absoluta. O que ele fala sobre um estudo que teve, eu acho que nos Estados Unidos. Posso errar uns dados, depois, galera, pesquisa, depois eu pesquiso e coloco nos comentários aqui do vídeo também. Que ele fala que cerca de 97% dos atletas que se tornaram milionários, tanto dentro da NBA, do futebol americano, do futebol, se tornam pobres depois, perdem tudo. Por quê? Durante a vida do esporte, para quem acompanha esporte, eu sou um apaixonado por esporte, acompanhei agora, eu nunca tinha acompanhado, mas eu acompanhei os playoffs da NBA, é um glamour absurdo. O esporte de alto nível é sensacional. Você fica, meu Deus, eu quero isso pra mim. É fora da realidade não só jogar, como às vezes estar presente numa arquibancada. Eu vi que tem ingressos da NBA que custam quase $15 mil, que é o que você fica próximo da quadra. Mas o que ele quis dizer? Que 97% das pessoas se tornam pobres novamente. Por quê? Quando você está jogando, é muito dinheiro. Marcas te patrocinando, dinheiro pingando, merchan, propaganda e tal, e tal, e tal. E é dinheiro. O que você faz? Compra as coisas. O dinheiro tá entrando, não acaba. Parece que aquele negócio é um dinheiro infinito, né? E a gente tem que entender que dinheiro é finito, né? Independente da quantia que você tem, se você usar um tempo para gastar, você consegue gastar. Aí, o que ele disse? Que a hora que acaba... Por exemplo, enquanto você joga, agora vamos falar do futebol ali rapidinho, as transações que nós estamos vendo. Messi, Benzema, Cristiano Ronaldo lá na Arábia, que os caras faturam bilhões por ano, milhões por dia, né, de salário. O cara acha que aquilo nunca acaba, não acaba. E ele vai gastando, comprando um monte de coisa e não investe em nada, não vai investir em nada. Quando acaba a sua carreira de atleta, ele para de ganhar muitos patrocínios porque ele não está jogando mais, ele vai ganhar menos. E aí ele levou o custo dele lá em cima. Mansões de milhões, carros de milhões, e ele quer manter aquilo porque é o status que ele criou enquanto ele vinha. Porque ele não criou mentalidade, ele só se tornou uma pessoa rica. Aí ele não consegue manter, o que acontece? E o que a gente vê hoje em dia, quantos atletas de alto nível estão quebrados. E aí entra o que? A renda passiva e renda ativa, né? Isso. Eu tenho que pensar o seguinte... Enquanto depende de mim, é renda ativa. Uhum. Depende que eu faça algo. É renda ativa. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa renda ativa e, em paralelo, criar uma renda passiva. Uhum. E eu gosto muito de ouvir quando o Wesley fala disso. A gente tava até falando do Wesley ontem, né? Animal, O que ele criou, cara? Ele criou... eu preciso pagar meu aluguel. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um programa por assinatura para pagar meu aluguel. E o aluguel dele, sei lá, era 5 mil, alguma coisa assim. Cara, ele criou aquilo e aí o que acontece? Ele precisou, sim, ter uma atividade no começo. Sim. Ele precisou agir para que as pessoas entendessem o que ele estava vendendo. E com o tempo, o que começou a acontecer? Essas pessoas foram entrando no programa dele. Entrando. Hoje, o cara fatura 4 milhões com isso. Tem mais de 50 mil assinantes. 100 eu sou mil. um deles. É 100 mil eu não vi. Eu vi a 100 última vez. mil assinantes. É 100 mil agora. Então, você pensa, o programa dele Você é um deles também? Não, eu não, mas eu conheço duas pessoas. Tô quase assinando. Mas o que acontece? R$29,90 por mês, 100 mil pessoas. É muita coisa. É muita coisa. Só que você pensa assim, mérito do cara. Corra, mas sem dúvida. E você pensa o seguinte, era só pra pagar o aluguel.
E aí você acha que isso não é uma renda passiva? Você acha que ele usa tudo isso? O que ele pega agora dessa grana? Coloca em fundo imobiliário, coloca em algum investimento. Por quê? Outra renda passiva. E aí você começa o quê? Renda passiva acima de renda passiva. O que acontece com o jogador de futebol? Nesse cenário... Passiva, né? Passando de mão para mão, né? Dele é... Mas ele tá o quê? Na ativa. Uhum. Só precisa de patrocínio. E gasta. Só que uma hora isso acaba. Então o que você tem que fazer? Mentalidade. Aí que é o grande ponto. Mentalidade. Eu pego essa ativa, construo uma passiva e aí, claro, ao invés de eu usar toda a ativa, eu estou construindo uma em paralela. Quando essa ativa acabar, eu tenho a passiva, que está certa. E aí sim, pode ser para a vida toda. Que pode ser para a vida toda. Mas daí o que você criou primeiro? Mentalidade. É isso que você criou. Senão, não adianta. E, Rudy, como fazer para criar essa mentalidade? Vamos lá. Você quer que eu fale simples? Da forma que você preferir. Da forma mais simples, ambiência. Ambiência. Segura. Mas vou trazer para mim. Mas eu trabalho no quartel, meu ambiente é lá. Não tem como eu sair. Desculpa os meus amigos. Alguns falam assim. Não vou falar do quartel, não. Porque senão os meus amigos vão me amar cada dia mais. Mas não vou falar assim. Tá, vamos lá. Eu tô num ambiente militar. Fala, mas lá é o meu emprego, eu não quero sair, não pretendo sair, e eu amo o que eu faço. Ao contrário do que alguns pensam, eu amo ser bombeiro, gente. Eu amo. Hoje, quando eu saio para trabalhar, eu falo pra minha filha, papai tá indo salvar vidas. E literalmente, todo trabalho salva vidas. Seja o seu, seja o da Aline como agência de influenciadores, seja o do Ender, porque se não tivesse a filmagem do Ender, nós não estaríamos falando, pessoas não estariam aprendendo, vidas não estariam sendo salvas. Então, entenda que o seu trabalho salva vidas. O do Gari salva. Ele também tira o lixo da rua. E vou falar pra você, tem coragem de arriscar um dia trabalhar como Gari, pegar o lixo lá? O cara trabalha o tempo todo num negócio que tá fedendo. E você já viu algum Gari que não tá sorrindo? É difícil, né? O cara tá correndo, sorrindo, cantando. Então, é sobre isso. Ele entendeu o propósito dele. Exato. Porque ele transforma vidas retirando o lixo. Ele pensa o seguinte, eu não sou Gari. Eu sou a pessoa que deixa a cidade mais bonita. Para os turistas virem aqui e ter o que olhar e olharem que a cidade é organizada. E vamos lá. É diferente. Para eu concluir a pergunta daí. Tá, vivo num ambiente que... Vamos trazer para você. Vivo numa multinacional que é extremamente difícil conviver. É uma briga de leões querendo um comer o outro lá. Cobra querendo comer cobra, tal. Como dentro desse ambiente melhorar o meu ambiente? Perfeito. Vamos pensar o seguinte. Aonde está a tua energia? Aonde você escolheu de fato estar? Eu penso dessa forma. A minha energia está no ambiente que está o meu propósito. 2 pontos, tá? Eu estou em 2 ambientes ao mesmo tempo. Eu estou na multinacional, cheia de cobra e não sei o que e tal. Qual é o significado que eu dou para isso? Eu escolho ver de que forma? A empresa que está cheia de cobra ou a empresa que tem muitas oportunidades aqui? É o significado que eu dou. Quando eu descubro esse ambiente, que, cara, aqui tem um mar de oportunidades, tem pessoas que vão me ajudar a crescer, a me desenvolver, a ser um influenciador, um mentor, um treinador comportamental que vai desenvolver pessoas. Essa é a minha essência. A minha energia está aqui. Quando eu trago essa essência, esse significado pra cá, as cobras não me atingem mais. Entende? Então, é onde eu escolho, de fato, estar. Então, eu estou aqui, a minha energia toda está aqui. Aqui é onde é meu ganha-pão. Eu posso mudar meu ambiente? Cara, muito difícil você vai mudar, muitas vezes, um ambiente que altamente... A cultura é muito alta, né? Mas eu posso trazer a minha essência para cá e escolher o que eu coloco como significado aqui, tá? Pode ser meio complexo. Rudy, isso é muito difícil. Claro que é difícil. Embora seja simples, é óbvio que é difícil. Mas o que eu preciso entender? O significado que eu dou para esse ambiente é um ambiente de oportunidade. Oportunidade do quê? De eu me tornar uma pessoa melhor para agregar bagagem para estar aqui. Então aqui é o meu trampolim. Não é onde eu quero estar para a vida toda. É o meu trampolim. Vou fazer outra pergunta. Você acredita que muitas vezes o ambiente... Você, enquanto líder de uma multinacional, aquele ambiente é tóxico por culpa sua?
O ambiente é tóxico por culpa minha? Isso. Vou tentar melhorar. Eu, enquanto líder, sou espelho para muita gente que está abaixo de mim. E muitas vezes o ambiente se torna hostil, não porque o ambiente em si tem uma cultura pesada, uma cultura ruim, mas porque o meu líder faz com que aquele ambiente se torne tóxico. Pode ser o ambiente ruim hoje por culpa do líder. Claro se tiver uma alteração do líder, aquele ambiente, o que era guerra se torna harmonia. Quer que eu te dê um exemplo? Bora. Esses 3 anos de desenvolvimento que eu tive na empresa, tá? A gente evoluiu, diminuiu a hora extra e tal. Só que chegou um momento que eu vi o seguinte: as pessoas iam tristes na segunda-feira trabalhar. Porque é aquele negócio, né? Efeito Fantástico. Final de semana, terminou a musiquinha do Fantástico. Ai, amanhã tem que trabalhar, meu Deus, que, né? Que bosta. Vou mais uma semana e, porra, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Aí pra postar lá, sextou, né? 92% da população é isso. Acho que faz isso. Exatamente. Então, o que comecei a fazer? Cara, não tá legal. As pessoas estão vindo tristes, estão vindo ruins. Aí é cultural. Eu preciso mudar a cultura. O que eu fiz? Aí, por isso que eu digo, aonde está a sua energia? A minha energia estava num outro ambiente. Cara, e se eu trouxer algo que acontece aqui pra cá? Um ritual que acontece aqui. Semanalmente conversar, semanalmente estar junto. Opa, peraí. Eu tenho uma reunião uma vez por mês. Eu tô errado? Talvez eu não tô sendo tóxico, mas eu não tô fazendo aquilo que tem que ser feito. Não tô fazendo nada pra mudar essa situação. Então o que tá sob meu controle? Opa, peraí. Vou me reunir uma vez por semana. E aí eu escolhi estrategicamente segunda-feira de manhã. As primeiras 3 semanas foi um parto. Foi um parto. Porra, de manhã. Cansado, carregado. Não sei o quê, não dá pra ser sexta-feira. Não, gente. Vai ser segunda de manhã. Daqui um mês a gente conversa. Cara, na 3ª semana, a vibe era outra. Eles chegavam motivados. Porque eles sabiam que segunda-feira de manhã eles iam receber uma carga motivacional. Algo diferente. Um conteúdo, um conhecimento diferente. O que acontece hoje? O funcionário vai pra empresa e olha assim: cara, mais um dia de trabalho. Mais do mesmo, vou né? Vou olhar lá, mais do mesmo. Porra, vou olhar um monte de coisa no meu e-mail. O chefe não sei o quê. E daí tem aquele chefe mala, né? Que já chega com um monte de coisa, né? Já chega dando um monte de missão. Pra sexta-feira, cara, chega leve. O que esse funcionário vai ver? Porra, vou lá receber conteúdo, vou receber informação, vou receber uma carga. O que ele vai trazer hoje? O que ele vai trazer hoje? Exato, traz conteúdo. E aí eu comecei a pegar o quê? Toda a informação que eu tinha nesse ambiente aqui, comecei a trazer pra cá. Em 3 semanas, mudou. Nossa, é sensacional porque assim, quando você faz isso, automaticamente quem é de essência ruim vai ser expurgado, porque ele não vai querer ficar e os outros falam, meu, esse cara não tá encaixando. Você tocou num ponto-chave. É exatamente, porque a cultura expulsa. Aham. Quando você cria uma cultura forte e que gerou diferença nas pessoas, quem não se adaptou a isso, e aí você vai olhar a vida das pessoas fora dali, é uma vida conturbada. Uma pessoa que só busca intriga, uma pessoa que só quer saber de balada. E, gente, não tem nada a ver você ir na balada às vezes. Agora, você vai ver pessoas que só querem ir na balada, querem fugir da realidade. Exato. Entendeu? Não é ir pra se divertir, é fugir pra realidade, fugir da realidade. É o que você tocou no ponto, né? As pessoas que vivem em busca da sexta-feira. Elas vivem tão em busca da sexta e do sábado que são... Tem uns que vivem em busca de todos os dias. Que hoje tem balada de segunda a segunda, né? E vivem em busca da sexta-feira... E elas não vivem cada processo. Às vezes a empresa está esperando você se abrir ao negócio da empresa e falar, meu, é esse cara. Às vezes você enxerga algo diferente nesse cara e está esperando só ele mudar a consciência para que você traga ele para mais próximo. E eu acredito muito nisso. Gente, eu não tenho uma empresa grande ainda. Hoje tem uma empresa de mim mesmo, né? Que o podcast, o meu curso e algumas outras coisas que vão surgir. Mas você tem que ter esse, enquanto líder, seja de empresa, seja líder em evento, seja líder em qualquer lugar, você precisa ser o primeiro a servir. Sim. Quem fez isso? Quem é o nosso maior líder? Jesus. Quem nos ensinou isso? Precisava fazer tudo o que fez? Precisava
Precisava, né? E ainda assim, ó o caos que tá. E aí que tá o ponto, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus agradou. Então, é importante que a gente entenda que eu preciso mudar o meu ambiente. Em não conseguindo mudar o meu ambiente, eu preciso decidir se ali permaneço ou se ali vou embora. Foi a decisão que você tomou. Em um dado momento, você falou, não, aqui não serve mais pra mim. Não porque tava ruim, porque não servia, era outro momento da vida. Então, galera, você consegue sim transformar o seu ambiente desde que você comece a transformação em si. Isso, volta de lá. dentro pra Isso, fora. respirar, silenciar, conectar. Quando você faz isso, você consegue talvez não alterar completamente o ambiente, mas mudar e trazer pessoas para dentro. O que você falou de fazer a segunda-feira uma reunião, não é aquela coisa massiva, aquela coisa, nossa, reunião de novo com o líder. Às vezes é perguntar como que foi o final de semana. Exato. E aí, como foi seu fim de semana? Qual foi a balada que você pegou? Você usa o que a pessoa frequenta para trazer ela para você. Cara, bebi, fiquei de ressaca, tomou mal. Mas o que isso traz de benefício para você hoje? Você tá com dificuldade de trabalhar aqui. A gente usa daí talvez a parte positiva. Cara, você trabalha tão bem quando você não tá nessa situação. Não seria interessante você diminuir? Ou ao invés de beber no domingo, bebe no sábado. Bebe no sábado. Você começa devagar, colocando uma consciência na pessoa. Às vezes você faz com que essa pessoa até pare de beber ou mude completamente. E sabe o que muda totalmente a pergunta? Muda totalmente a pessoa? Não é as respostas. São as perguntas. As perguntas mudam tudo. Se você souber induzir ela para a resposta perguntando, você vai mudar a pessoa. Agora, porque como você disse, a resposta está dentro dela, né? Dela mesmo. Agora faça as perguntas para que ela chegue na resposta. Sim. É esse o ponto. Muitas vezes a gente quer converter a pessoa. Mostrar. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, só pergunta para ela. Mas isso te deixou feliz? O que isso trouxe de produtivo na sua vida? Uhum. O que isso trouxe para a vida dos seus filhos? O que isso trouxe de positivo para sua vida? Essa pessoa vai falar, cara, nada. Aí plantou a semente. Aí o cara fica... Fica aquele negocinho aqui, cara, né? 3 semanas depois o cara vai te dizer, porra, minha vida melhorou. Porque eu entendi. E muitas vezes ele nem vai te dar o crédito. Exatamente. E tá tudo bem. Não é essa a nossa função, não é ter essa o crédito. Nossa função. Exatamente. A vida dela transformou, ponto. Você vai ganhar o quê? Performance. Tua equipe vai ser mais produtiva. Exato. Você vai ter o quê? Mais tempo. Você vai delegar. Você vai poder o quê? Fazer mais dinheiro. Você vai poder estar mais com a tua família, estar mais em momentos de lazer. Isso é que você ganhou. O elogio é só uma parte do processo que nem precisa ter. Eu acredito que enquanto líder, você que vivencia isso mais, as pessoas que vão assistir e talvez vivenciam isso muito mais do que eu com a liderança, nós temos que parar de entender, eu pelo menos penso assim, o líder está aqui. Lógico, o líder ele é o ponto de referência. Ele é o que mais recebe, ele é o que ganha mais porque ele galgou aquilo lá. Só que eu não posso só encarar as pessoas como abaixo de mim. Se eu pegar na mão e trazer do meu lado, eu chegar pro Rudy, enquanto líder dele, e falar, Rudy, eu tô com uma dúvida sobre tal assunto. Como que a gente pode melhorar esse espaço da empresa? Eu pego uma pessoa que é minha subordinada e peço para que ela me dê a ideia. O que eu estou fazendo isso? Estou valorizando a competência da pessoa, o conhecimento, e estou mostrando para ela que ela é importante, que uma atitude dela vai gerar uma transformação grandiosa dentro daquela empresa. E quando eu faço isso, eu tenho certeza que no outro dia o cara vai vir todo serelepe pimpão trabalhar. Meu líder me reconheceu. E é isso que a gente tem que fazer. Se a ideia dele for boa e for aplicada. Exatamente. Aí, cara. E eu gostava muito de fazer brainstorm. Massa. Pegava na segunda-feira, algumas segunda-feiras, eu não lembro agora, mas era uma vez por mês, se eu não me engano. Eu pegava e fazia brainstorm. E aí a gente criava um projeto depois disso. Listava lá todas as ideias que foram colocadas, criava um funil de ideias, e aí ia falando, gente, qual que é mais importante aqui? Eles escolhiam qual que era a ideia mais importante. É claro, a decisão final era minha, porque tinha ideia muitas vezes que, putz, isso aqui não dá, porque estrategicamente a empresa não quer isso aqui. Aí você tem que entender, né? 3 níveis. Tem o nível estratégico, que é a estratégia da empresa, daqui 10 anos, daqui 5 anos, o que a gente quer ser. Tem o nível tático, que tem que converter a estratégia para o nível operacional. E o nível operacional, que você tem muitas vezes que converter o que o operacional fala para o estratégico. Então essa é a responsabilidade do nível tático. É estar olhando, cara, o que o estratégico quer para eu
mostrar para essas pessoas o que elas precisam fazer. O que o operacional quer para ver se está linkado com o estratégico para a gente levar essa ideia para frente. Então, quando você olha isso dessa forma e você começa a aplicar, essas pessoas começam a ficar motivadas. Porque elas estão vendo que a ideia delas não é só uma ideia. A ideia delas está indo para frente. E muitas vezes elas unidas, uma ideia vira outra ideia. Todas essas ideias viraram uma ação só. E aí você melhorou a produtividade delas. Elas começaram a fazer menos hora extra. Elas começaram a ser promovidas. Porque elas estão agindo. Cara, é surreal. Quando você começa a entender o trabalho em equipe, a mentalidade, trabalhar a mentalidade das pessoas. E aqui eu não tô nem dando o aumento primeiro. Eu tô fazendo o quê? Elas moverem algo, criarem um propósito maior. Quando elas criam um propósito maior, elas entendem, cara, eu posso ter minha ideia. Eu posso ter o meu palpite na empresa. Eu tenho o poder disso. Então eu vou usar isso. Quando ela começa a ver que isso começa a gerar frutos para ela já fica feliz. E aí isso, e ainda mais, depois disso, ela começou a ser mais produtiva, começou a produzir mais, a dar mais resultado para a empresa. E aí ela começou a ser o quê? Promovida, ter um aumento, uma promoção. Cara, você tem um funcionário para a vida toda. Quando é feito dessa forma que você está falando, a gente consegue perceber que o salário é a última coisa que as pessoas pensam. Lógico, se você paga um salário merreca, a pessoa não vai querer ficar ali. Mas vamos fazer uma comparação e vamos pensar num salário médio de 5 mil reais. Eu sei que 5 mil reais muita gente ainda não ganha hoje pensando no nosso Brasil. Mas vamos fazer um salário médio de 5 mil reais para ficar fácil a conta. Numa empresa onde eu sou massacrado, o povo só tortura, não te reconhece. Só que na empresa vizinha, que trabalha talvez com a mesma função, te convida para ganhar 3 mil reais. Só que ela, convidando você para ganhar 3 mil reais, ela te oferece um plano de saúde. Dentro dessa empresa tem uma brinquedoteca onde você, se você tiver seu filho e não tiver com quem deixar, você pode levar o teu filho. Dentro dessa empresa tem um plano de carreira que dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você tem possibilidade de progressão de carreira. Você prefere continuar ganhando 5 mil sendo massacrado ou vir para 3 mil, sendo que aqui você vai ter alguns benefícios e alguns reconhecimentos? Se você adotar estratégia, você pode crescer. Exatamente. E aí está o grande ponto. Progresso. É a grande diferença. E ordem e progresso, né? Que é o nosso slogan do Brasil. Mas você pensa o seguinte, ó. Você não tem progresso e tem desordem, você não vai crescer. Você tem ordem num negócio, é isso que você falou, tem plano de carreira, tem isso, tem organização, tem uma ordem e tem progresso, é muito melhor. Mesmo que você ganhe um pouco menos em relação a salário. Porque no final das contas você vai ter muito mais. Porque o tempo que aqui você fica fazendo hora extra, fazendo isso, nessa desordem, lá, esse tempo que você vai ganhar aqui, vamos supor que você trabalhe 2 horas a menos por dia. Pô, por que eu não posso fazer uma renda extra? E eu posso ganhar mais do que lá. E aí está a mentalidade de crescimento. Eu não pensei no meu ganho presente. Eu pensei no que eu posso ganhar lá na frente. Entende? E aí está o grande ponto da produtividade. O que se feito, precisa que mais nada seja feito. Então, ao invés de eu ficar com a cabeça um turbilhão aqui, eu posso ficar com ela tranquila aqui e criar mais renda passiva ou renda ativa em outros negócios. E eu acho isso lindo, que algumas empresas têm isso. Eu vou citar 2 pessoas que eu acompanho, o Joel J e o Piangers, que fala sobre filhos, né? Fala sobre a relação pai-filho, né? A relação literalmente do pai e do filho. Ele disse que na empresa dele, um rapaz ligou para ele e falou, ó, minha mulher vai ter filho, tal. Ele falou, beleza, 1 ano de licença paternidade remunerada, com teu salário, sem descontos nenhum. Tem gente que vai olhar e falar, mas é inviável. É inviável talvez para sua empresa. Para a empresa dele não é inviável. Aí você acredita, eu não sei quanto esse funcionário dele recebe, quanto esse funcionário dele ganha, mas que seja lá 5 mil, 3 mil, 4 mil. Você acha que esse cara vai querer sair dessa empresa? Nunca. Sabendo que 1 ano de licença remunerada para eu cuidar do meu filho. O Joel J também falou que uma colaboradora dele, eles não falam funcionário, até acho bacana a gente tirar a questão do colaborador, porque é uma pessoa que colabora para que a gente cresça.
ligou pra ele, disse que estava no carro com a esposa dele e a esposa dele falou, ela tá grávida. Porque ela quer falar com você, ela tá grávida. Disse que naquela menina contou que estava grávida, ele falou, parabéns, que legal, eu vou abraçar, eu vou agarrar, deixa eu apertar, não sei o que, tal. Ele disse que, na hora que ele falou isso, ela falou, hã? Tipo, ela achou que o chefe dela, o Joel J, ia falar, putz, você engravidou, e agora? Eu vou ter que te dar licença. Ele não, ele abraçou e falou, olha, eu não tinha pensado, mas por causa de você, nós vamos construir um espaço para que as pessoas possam levar os filhos na nossa empresa. E você imagina, eu enquanto pai, no bombeiro não dá porque eu ia sair e largar meu filho sozinho. Mas eu penso as empresas que podem ter essa possibilidade, às vezes dar a licença maternidade de 1 ano remunerada, às vezes sai muito caro mesmo para a empresa, a gente entende. Mas não seria mais barato você ter um CMEI, alguma coisa, uma creche dentro para levar essas crianças? Mas você já viu o que o Joel J, o Thiago Nigro, o Bruno Penini fazem na empresa deles? Reunião semanal, alinhamento de expectativa, progresso de mentalidade. Porque se você coloca isso numa empresa que não tem nível de consciência, você vai ter vários pais. Vai surgir um monte, né? Vai surgir todo um mundo monte. vai ser pai. Porque tá todo mundo mentalidade fixa. Oh, que legal, a empresa vai me dar isso. Cara, vou fazer um filho por ano. Olha a mentalidade. Eu acredito. Entendeu? Agora, você coloca isso numa empresa que tem uma mentalidade de progresso, cara, pô, que massa, a empresa fez isso, cara, que top. Eu vou viver isso a vida inteira. O cara não vai pensar, o cara não fica pensando, vou ter um monte de filho agora, porque daí eu não preciso trabalhar. Vê como é mentalidade. E aí o cara cresce, o cara tá do tamanho que tá, por quê? Porque ele coloca mentalidade. E eu acho que, pra gente ir finalizando também, o segredo da produtividade está na mentalidade. Isso. O segredo da produtividade, de tudo que a gente conversou, de tudo que você trouxe pra gente, tudo que você ensinou pra gente, é mudar a minha mentalidade e principalmente mudar o meu ambiente. E nisso, encontrar as pessoas. E eu quero falar do negócio que você falou lá no começo, quando você foi pro X-Business. Você foi no X-Business por causa do Felipe Tito, que praticamente é o que atrai muitas pessoas. O Felipe Tito, quem conhece, quem acompanha, sabe quem é o cara. Agora no de Maringá que nós vamos estar presente esse fim de semana, vai ter Pyong, toda a galera, o Felipe Tito novamente, Mário Gazin, que é aqui da nossa região do Paraná, tal, perto de Maringá ali. Você foi por causa do Felipe Tito, talvez nem fez a conexão com o Felipe Tito, mas fez a conexão com o responsável pelo X-Business, que é o Jorge Cotes, que é amigo do Felipe Tito, amigo do Danilo Gentili, e que te deixa mais próximo de outras pessoas. E olha como é bom o poder da mentalidade. Hoje, quando eu vou em evento, eu não vou por causa dos caras. Exato. Eu vou por causa das pessoas que estão lá vendo o evento. Exato. Pra você tanto agregar na vida dessas pessoas, como fazer negócio, network. E eu sou um exemplo disso. O Rudy esteve palestrando no X-Business em Curitiba, e eu já sabia quem era por causa da Paulinha ter falado do Rudy, mas na hora que ele acabou a palestra, antes de ir embora, eu cheguei, troquei ideia com ele e falei, cara, tem um podcast em Londrina, vamos gravar? Como a gente pensa que muitas vezes o palestrante está muito distante da gente, né? Porque ele tá lá no palco. Mas não, na hora que eu falei, vamos gravar, ele, vamos, cara, próximo do X-Business de Maringá, marca, tal, veio, ficou na minha casa ontem, deixei ele 8 horas esperando no aeroporto. Me desculpa, pedi desculpa aqui no ele YouTube. Tá mais frustrado que eu. Eu falei, não, de boa, eu vou trabalhar, aproveitei. Tem que confessar, me frustrei, porque eu gosto de oferecer experiências boas, e eu ofereci. Pra você ver como é a expectativa, né? Eu vim com a expectativa lá embaixo. Mas não porque o Edu Granado não vai fazer nada. Não é esse o ponto. Eu falei, cara, eu vou lá pra quê? Pra servir também. Então pra que eu vou gerar auto-expectativa? Não, o cara vai me trazer. Não. E pô, você superou a expectativa. A gente ficou 3 horas conversando. Verdade. É melhor do que, cara, ir num, sei lá, vamos num restaurante chique. Comemos uma pizzona. Comemos uma pizza maravilhosa. Pô, legal. Boa, até, né? como é que é o nome? Felicitar. Patrocina eu. Lá da região norte, ó. Patrocina mesmo, Felicitar. Vocês estão me devendo uma pimenta. E eu vou fazer a propaganda pro Edu. Cara, muito boa a pizza. Sensacional. A borda sensacional. A massa também. E quem falou pra ir é do Granada. Então patrocina. Patrocina eu, Felicitar. Patrocina. Tô precisando patrocinar meu podcast. É isso aí. Mas o que é o ponto, né? Expectativa, cara. Pra que você gera uma expectativa muito alta? É claro, com o tempo você vai aumentando essa expectativa, sim. mas de uma forma o quê? Mensurável. Então você vai começando a criar o quê? Musculatura.
E é esse o ponto. Aí vem a mentalidade. E, Rude, pra gente acabar, a gente finalizar, pro Ender não me expulsar. O Ender, hoje nós temos outra tarde, hein? O que você falaria, assim, em uma palavra, 2 palavras, uma frase? 10 minutos a gente não tem, né? Mas o que você falaria, Rude, pra galera que às vezes vem aqui e fala, nossa, vocês falaram tanta coisa, trouxeram tanto conteúdo, muitas coisas pra gente aprender. Para aquela pessoa que vem aqui com... Eu espero que você que esteja assistindo entenda quando a gente fala sobre nível de consciência. O que você falaria para essa pessoa? Comece pelo básico. Comece pelo básico. Quando um atleta de alta performance quer fazer uma atividade muito complexa, o que ele faz? Vai pro básico. Qual que é a musculatura básica que eu preciso? Cara, qual que são as suas prioridades? Lista as suas prioridades. O que você precisa? Entenda qual dessas prioridades vai fazer você ir em relação às suas metas. Coloque metas na sua vida. É o básico. O básico bem feito. Não precisa de mais nada. Só o básico. A gente negligencia o básico. Se você fizer o básico bem feito todos os dias, ter constância nisso, você vai chegar nos seus objetivos. Você vai ver muitas pessoas falarem isso. O básico bem feito. Galera, é assim, mais uma vez, Rude. Muito obrigado, muito obrigado. É assim que a gente finaliza mais um Café com o Edu Granado. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu amo vocês e eu espero vocês nos próximos episódios. Valeu! Boa! Falou!